do Lupe estava dentro do Moisés Lucarelli, mas a gente acompanhou pelo monitor aqui. Eu achei melhor trazer essa informação. Júlio Nascimento, também na IPTV, deu uma retaguarda aqui pra gente também, afirmando, inclusive, que a PM precisou ser acionada, protegeu os jogadores, protegeu até a própria direção técnica. O clima está pesado, hein, Carlos Cabela? Mais uma vez, você vai narrar um jogo da Macaca, há 11 partidas não vence, e esse é o clima que espera a Macaca. Situação tá cada dia mais complicada no Moisés Lucarelli. Muito boa tarde pra você, Cabela. Boa tarde pra você também, meu amigo Fábio Scheibe. Tá tão pesado igual um caminhão carregado com uns 10 elefantes, mais ou menos. Tá difícil o negócio, viu? Tá complicado. Mas o jogador tá entrando em campo e tá jogando. A gente não pode deixar de falar isso também. Estão jogando mole ou não, não sei, mas estão entrando em campo e jogando. Fosse eu não entraria em campo, já teria ido embora como tantos outros já foram. Cada um é cada um, mas a torcida tem que cobrar a diretoria e não os jogadores, na minha opinião. Essa é a opinião que eu tenho em relação a tudo isso que está acontecendo na Ponte Preta. Eu acompanho a Ponte Preta há algum tempo já e a gente vê o momento da Ponte Preta que é problemático graças à administração que tem a Ponte Preta, não é graças ao elenco que tem. O elenco é fraco? É. Mas quem montou o elenco? A diretoria, que não tem dinheiro para pagar, nem esse elenco é fraco. Então, quem tem que ser cobrado? A diretoria, não os jogadores. Minha opinião, somente a minha opinião. 25 graus dessa tarde de sábado, aqui no Moisés Lucarelli, não tem uma gota de nuvem. Um céu totalmente azul, gente, é um tapete azul. O céu que cobre aqui o Moisés Lucarelli, mas com certeza, ao cair da tarde, a temperatura despenca também, meu caro Fábio Scheibe. Tá certo, Carlos Cabela vai trazer todas as emoções daí dessa partida válida pela 18ª rodada da Série B. A Ponte Preta buscando essa vitória para tentar dar um salto aí, né? Tentar sair dessa lama que se meteu. É a vice-lanterna, não foi ultrapassada pelo América. O América já jogou na rodada. O América acabou empatando com o Ceará ontem, mas a Ponte Preta segue com os 8 pontos, apenas 2 vitórias na competição, buscando justamente reencontrar este caminho das vitórias. O Lupi, nessa semana também teve jogador deixando o Moisés Lucarelli, né? O cara que foi importante no ano passado, não é isso? Isso, o Diego Tavares foi embora, solicitou a rescisão de contrato na justiça, solicitando mais de R$700 mil e é mais um que acabou deixando o Moisés Lucarelli. E aí, Gabi, o pessoal tá deixando mesmo o time totalmente modificado, a situação a gente sabe que é complicada, mas a gente vê isso, né? Jogadores que foram importantes em certo ponto, agora também deixando o Moisés Lucarelli, pelo simples motivo de falta de pagamento. É mais um cara que foi parte aí da Macaca no passado e que agora deixa o Moisés Lucarelli, hein, Gabi? Situação complicada, né? É isso, né? Isso faz parte da janela de transferências, né? A partir do momento que ela tá aberta e o jogador ele tem mercado e ele precisa receber o seu salário para poder cumprir com as suas obrigações, ele vai buscar o que é melhor para ele. Então chegou no limite, né? Isso a gente precisa respeitar de cada jogador. Aqueles que permanecem no clube, aqueles que estão honrando, aqueles que estão dando a cara a tapa, que dão declaração, que buscam o melhor para a Ponte Preta, e outros também que falam, olha, cheguei no meu limite, eu não consigo mais. E aí é o clube que vai sofrendo com isso, né? Não que o Diego Tavares fosse um líder, fosse um jogador importante, eu critiquei o Diego Tavares aqui várias vezes, acho que é um jogador limitadíssimo. Agora, ele dava a sua contribuição, ele ajudava principalmente o sistema defensivo, era um atacante que marcava bastante, que corria, que todo o treinador gosta, porque ele é muito voluntarioso, porque ele tem velocidade, então é óbvio que vai fazer falta. Como faz falta o David Braz com a sua experiência no sistema defensivo da Ponte, como faz muita falta o Diogo Silva, goleiro que salvou tantas vezes a Ponte Preta, e tantos outros jogadores que saíram, bem ou mal. É a questão da profundidade de elenco. O Potker foi bem na Ponte? Não foi bem na Ponte, mas ele era um jogador que incomodava zagueiro, que o zagueiro sabia o nome dele, que a marcação acabava puxando. Então, assim, rendimento poucos estão tendo. Não é à toa que a Ponte tem pontuação de lanterna, 8 pontos. A gente já tá próximo do encerramento do primeiro turno. Mas precisa ter profundidade de elenco, você precisa ter jogador. E aí, conforme eles vão saindo, vai ter que recorrer à base. Só que é uma base que também tá com problemas de salário. É uma pressão a mais para esses jovens jogadores. Pode dar certo? Pode ser. No futebol a gente já viu várias vezes. Jogador que tem 18, 19 anos tá em busca
ou de uma oportunidade de se firmar no time profissional, ou a gente precisa respeitar aquele que quer ir para o Campeonato Brasileiro da Série A, que quer ir para a Europa, que quer ir para outro mercado, enfim. Mas ele precisa demonstrar futebol. Então, muitas vezes, o Miguel pode dar certo, o Juan, no meio-campo da Ponte, pode dar certo, os jovens jogadores que estão no banco de reservas, o Gustavo Almeida, o Nicolás Araújo, o Vinícius, que é goleiro reserva, certamente está de olho nessa equipe. Enfim, é a Ponte, diante da necessidade, recorrendo a essa categoria de base, e aí os jovens jogadores têm a sua responsabilidade de vestir a camisa da Ponte, dar o seu melhor e conquistar alguns pontos para, quem sabe, a Ponte sair da zona de rebaixamento, o que hoje é um cenário muito distante. Realmente, a Ponte Preta está distante justamente nesta tabela da Série B. A Ponte é a vice-lanterna, tem apenas 8 pontos ganhos. E o primeiro time fora da zona de rebaixamento é justamente o Londrina, que já está com 20. Ou seja, 12 pontos de diferença da Macaca para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. 18ª rodada da Série B, que começou na quinta-feira com a vitória do CRB sobre o Náutico por 2-1. Ontem tivemos mais jogos. O São Bernardo empatou com o Avaí por 1-1. O América também, lanterninha da competição, ficou no empate com o Ceará, que faz péssima campanha. O Ceará é outro time que está na zona de rebaixamento também. Além desses jogos, o Juventude bateu o Cuiabá por 2-0 e Londrina e Botafogo empataram por 0-0. O Fortaleza venceu o Novo Horizontino. O Fortaleza está bem nesta Série B, é o 5º colocado. Hoje, além de Ponte Preta e Goiás, temos Criciúma e Vila Nova às 4 da tarde também. Às 4 da tarde também na Ilha do Retiro tem Sport e Operário. E fechando essa 18ª rodada, às 6 horas da noite, tem Atlético Goianiense e Atletique, jogo lá no Antônio Ascioli. Neste momento, a liderança da Série B é do Criciúma, que tem 33 pontos, o Juventude é o segundo, tem 32, o Vila Nova é o terceiro com 31, Operário é o quarto também com 31, Fortaleza é o quinto, também tem 31 pontos, e fechando o G6, o Novo Horizontino é o sexto, tem 30 pontos ganhos. O Goiás, adversário da Ponte Preta, é o 9º colocado com 25. Uma vitória hoje deixaria o Goiás perto do G6, mas ainda fora dos 6 melhores colocados. E lá na parte de baixo da tabela, o Londrina é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação com 20 pontos ganhos. O Ceará abre a zona de rebaixamento com 19 pontos, é o 17º. O 18º é o Avaí com 17 pontos. E os dois bem atrás, a Ponte Preta, a 19ª com 8 pontos ganhos. E o América, lanterninha da competição, é o 20º colocado também com 8 pontos ganhos. Lembrando que a última vitória da Ponte Preta foi justamente no dia 24 de abril contra esse próprio América, que luta com a Ponte Preta aí para, infelizmente, ter a pior campanha da Série B. 3 horas e 51 minutos, a gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Tem mais informações, tem Ponte Preta e Goiás. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Goiás. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo.
Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Goiás. Enquanto a bola não rola. 3 horas e 53 minutos, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Goiás. A Ponte, eu acabo de observar aqui pelo monitor, já está se dirigindo, né, ao gramado do Moisés Lucarelli. Em relação ao público por aí, Lupi, tem pouca gente, não é isso? Pouquíssima gente, viu, Fábio? Por enquanto, as arquibancadas do Moisés Lucarelli vazias. A gente até não consegue contar, né, mas vai mais ou menos aqui uns... Menos Sabe de que 1.000? é bom de número? 1.000? Menos é de isso, 1.000? né? Ah, não chega. Não chega. Nesse Sério, momento mesmo? não chega a 1.000. O dia É tá isso. bonito, né? 3 horas e 54 minutos, então agora a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Pronta e escalada pelo técnico Márcio Zanardi, a Ponte Preta enfrenta o Goiás. Daqui a pouquinho, 4 da tarde, aqui no Moisés Lucarelli, com Guilherme Viana, camisa número 1 no gol. 3 zagueiros, com a 4 Diego Leão, 3 Lucas Cunha e com a 23 Palácios. Na ala direita, com a número 2 Júlio. No meio campo, meia dúzia Juan, 14 Danilo Barcelos, 10 Elvis e na ala esquerda, com a número 32 Kevson. No ataque, 18 David da Hora e no ataque, com a 17 Miguel. Repetindo a formação titular da Macaca: Guilherme Viana, Diego Leão, Lucas Cunha, Palácios, Júlio, Juan, Barcelos, Elvis e Kevson, David da Hora e Miguel. No banco, à disposição do técnico Márcio Zanardi: 30 Vinícius, 7 Nicolas Araújo, 8 André Lima, 13 Diego Porfírio, 15 Gustavo Almeida, 16 Léo Gomes, 21 Brandão, 26 Baianinho, 35 Gustavo Teles e com a 90 Rodriguinho. Goiás. Eu sou Goiás Esporte Clube. Eu sou Goiás e vou vibrar. O Goiás, pronto e escalado pelo técnico Mozart, com camisa de número 1 no gol, Thiago Rodrigues. Na direita, com a 2, Rodrigo Soares. Na zaga, 3, Luiz Felipe, 4, Ramon Menezes. E na lateral esquerda, com a 54, Djalma. Meio campo tem 5, Felipe Machado, 8, Juninho e 10, Lucas Lima. No ataque, com a camisa de número 40, Cadu Souza, 21, Jean Carlos e 18, Cadu. Repetindo a formação do Esmeraldino: Thiago Rodrigues, Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Ramon Menezes, Djalma, Felipe Machado, Juninho, Lucas Lima, Cadu, Jean Carlos e Cadu Souza. No ataque, no banco, 12 Ezequiel, meia dúzia Nicolas, 9 Anselmo Ramon, 14 Lucas Ribeiro, 15 Esli Garcia, 17 Pedrinho, 25 Luizão, 20 GG, 25 Baldória, 77 Alejandro, 88 Brian e com a 97 Lourenço. A arbitragem do jogo. O trio de arbitragem 100% feminino: Charlie Wendy Straub Derete, de Santa Catarina, é a responsável pelo apito. A assistente 1 é a Anne Kese Gomes de Sá, do estado do Amazonas. A assistente 2 é a Fernanda Nandréia Gomes Antunes, de Minas Gerais. No VAR, no árbitro de vídeo, Vinícius Gomes do Amaral, também da Federação Mineira de Futebol. O comentário do jogo. E aí, Gabi, mais uma formação, Márcio Zanardi tentando encontrar um caminho aí para o time da Ponte Preta. Fica até difícil fazer uma análise antes da partida, né? Mas a Ponte Preta tentando buscar essa vitória aí que há tanto tempo não vem, né?
É porque cada vez uma formação, né? O Márcio Zanardi, ele não consegue encontrar e mais, né? Além dele ter problemas de atletas que deixam o clube, como foi o caso do Diego Tavares, o último, tem a questão ou de lesão ou de suspensão. O Márcio Silva, hoje, ele é um titular da zaga da Ponte e ele não pode contar. E aí ele precisa recorrer ao problema do elenco, né? A Ponte que já perdeu aí mais de 15 jogadores em pouco tempo, né? William Potker, Diogo Silva, o David Braz, o Simon, o Luiz Felipe foi devolvido para o clube que ele pertence, o lateral esquerdo Kevin e por aí vai. Então, ele precisa recorrer aos jovens jogadores. E o problema disso acontecer é porque não é planejamento, é necessidade. Se fosse planejamento, eu seria totalmente favorável. Você tem um time encaixadinho e aí entra o Juan. Você tem um time encaixado, entra o Júlio na lateral direita. Você tem um time encaixado, entra o Miguel. Não é a situação que a gente está vendo. É uma situação em que os jogadores vão deixando o clube e pela necessidade você precisa contar com os jovens jogadores. E eu entendo, são jogadores que têm capacidade, são jogadores que têm competência, então não tem nenhum problema eles serem titulares hoje. Só que é um pior momento da Ponte no século XXI, certamente, porque à beira de retornar para mais um rebaixamento, uma cobrança muito grande, um estádio em que o torcedor não vem, então é um cenário muito triste que a gente está acompanhando, um fim de primeiro turno e a Ponte só com 8 pontos, e aí eles precisam resolver, o Miguel precisa resolver, o Juan precisa resolver, o Júlio precisa resolver. Só que quem precisa mesmo chamar essa responsabilidade é o Elvis, camisa 10, é o Danilo Barcelos, que ou é lateral esquerdo ou vai jogar no meio campo. São atletas que são mais experientes. O Kevson, que já é um pouquinho mais rodado, apesar de estar há pouco tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. Quem tem a identificação, quem conhece o clube, agora é o momento. E é um jogo muito complicado para você chamar essa responsabilidade, porque o Goiás é uma equipe que tem muita capacidade, é uma equipe que provavelmente vai jogar com a bola. E aí, se a Ponte for jogar no contra-ataque, quem puxa esse contra-ataque hoje? A gente sabe que o Elvis fisicamente está prejudicado. O Miguel não é esse velocista. O David da Hora também não é. Então, se a Ponte ficar muito recuada, é um problema para o jogo de hoje. Se o Goiás tiver essa posse de bola, for empurrando a Ponte para o campo de defesa, essa válvula de escape da Ponte ela é muito complicada. E aí eu acho que o jogador a fazer isso, o Kevson pela esquerda, tem uma velocidade, então eu acho que ele vai jogar com 3 zagueiros, defensivamente o Danilo Barcelos vai ajudar bastante, e aí o Kevson vai ser esse homem praticamente como um ponta esquerda para poder ajudar por aqui. E aí o Miguel numa outra ponta e o David da Hora mais centralizado. Quando a Ponte não tiver essa bola, o Elvis é aquele jogador mais avançado para pegar essa saída de bola do Goiás, e aí todo mundo recua. Miguel recua, o Kevson recua, o David da Hora recua também, deixa mais o Elvis, aquele jogador mais avançado, e uma Ponte compactada. Eu acho que esse é o grande desafio do Zanardi. Além de encontrar uma formação, é deixar uma equipe mais compactada, uma equipe da Ponte mais junta, para poder fazer essa transição com qualidade. Ele não povoa o meio campo, então vamos ver como é que a Ponte joga hoje, porque ela joga com 3 zagueiros, mais os 2 laterais. Eles podem até ajudar aqui o setor de meio campo, mas não são jogadores da função, não são jogadores que estão acostumados. No banco de reservas tem, mas ele não optou. Então o André Lima, que é meio campista, perdeu a vaga. O Léo Gomes, que é meio campista, perdeu a vaga. O Gustavo Teles segue sem uma vaga como titular. Meio campista ele tem, só que ele não está feliz com o rendimento. Então tira esses atletas e aí improvisa um lateral. Ou o Danilo Barcelos ou o Kevson, um dos dois vai jogar no meio campo, ao lado do jovem Rua, de 20 anos, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, 2 jogos no Campeonato Paulista, 3 jogos na Série B, mas tem apenas 20 anos e pouca minutagem. Vamos ver. Vamos acompanhar como é que vai ser essa formação da Ponte Preta, porque a partida já vai se iniciar, mas ela precisa ter personalidade, ela precisa querer jogar, mesmo com pouco público, mas está em casa. Então não pode deixar o Goiás confortável, porque pela qualidade o Goiás fatalmente vai incomodar o goleiro Guilherme Viana logo mais, Fabião. É isso aí, Gabi Castro, então fazendo uma ampla análise aí dessa partida, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Goiás, então eu passo o comando justamente para Carlos Cabela, trazendo as emoções dessa 18ª rodada no Moisés Lucarelli. Boa transmissão para você, Carlos Cabela.
Legal, Fábio Chaime, grande abraço a todos aqueles ligados e conectados com a gente no sonzão da CBN Campinas. Bola vai rolar aqui no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta toda de preto com a faixa transversal no peito em branco. O Goiás todo de branco e alguns detalhes em verde na equipe esmeraldina. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Goiás. Para um público muito pequeno aqui no Moisés Lucarelli, talvez o menor desde que eu estou aqui em Campinas trabalhando há mais de 10 anos. É o menor público que eu já presenciei aqui no Moisés Lucarelli nessa tarde de sabadão, dia 18 de julho. Ponte Preta e Goiás, Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás vem para o campo de ataque, a bola passa ali pelo Juninho, fica todo mundo pedindo toque de mão no camisa 8 do Goiás. O árbitro disse que não foi nada, a árbitra disse que não foi nada não. Felipe Machado fica na sobra, já toca lá pela direita. Rodrigo Soares inverte a jogada, Lucas Lima recebe na esquerda. Campo defensivo, ele vem caminhando, buscando o campo de ataque para a equipe goiana. Mais uma vez o toque é feito aqui pela esquerda, o Djalma recua, Ramon Menezes fica com ela no sistema defensivo. Comecinho de jogo pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Trabalha a saída de bola mais uma vez a equipe do Goiás lá pelo lado direito com o Rodrigo Soares. Ele puxa pelo meio, dá um tapa na bola, faz o lançamento lá pela esquerda. Ele buscava lá o Jean Carlos, mas a bola foi para fora, aliás, direto para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe da Macaca nesse comecinho de jogo. Fala, Gabi. Cabela, 1 minuto de jogo já deu para perceber. A linha de marcação da Ponte está mais alta em relação às últimas partidas. Goiás estava com a posse de bola, os zagueiros avançaram, olha só. Eles não ficam na linha do meio campo, mas eles ficam distante da área. Isso é positivo, deixa o campo menor para o Goiás jogar. Trabalha a equipe do Goiás, vem para o campo de ataque, lançamento é para o Lucas Lima aqui pelo lado esquerdo, que chega é Palácios. Faz o toque, joga a bola para fora, arremesso manual para o Goiás, que vai se mantendo no campo de ataque. Lucas Lima tá ali na lateral do campo, ele ameaçou fazer a cobrança do manual, deixou com o Djalma, que chega por ali para fazer o arremesso. Arremesso manual cobrado, Cadu. Recebe, domina, devolve no Djalma, joga no Lucas Lima, tenta a devolução, faz a tabelinha, Palácios se estica por baixo para fazer o corte, briga pela bola, tenta sair jogando aqui pela direita. A equipe da Macaca recebe a falta, o jogo tá parado, primeira falta do jogo favorecendo a equipe da Macaca. Não é, meu caro Antônio Lupi? É isso mesmo, lá no sistema defensivo, onde tem uma sombrinha, todo mundo resolveu jogar na sombra. Aliás, hein, Cabela, que gostoso, sabadão, 4 da tarde, solzão, sem tempo de chuva. Pode jogar até as 10 da noite que tá tudo certo. Ah, é? Sai jogando, Goiás, de novo. Vamos lá, então. Até as 10 da noite. Tá bom, então. Vambora. Djalma toca na bola perto da canhota, faz o lançamento, joga pro campo de ataque. Quem sobe de cabeça lá do outro lado foi Kevson. Ele escora, a bola vai pra fora, arremesso manual pro Goiás. Mais uma vez lá pela direita, vai se ajeitando o Rodrigo Soares. Vai ficar até as 10? Será que até as 10 a Ponte ganha, Cabela? Acho que não, né? Aliás, 1 bilhão acho que não vai dar não, hein? O campo tá ruim, hein? Tá. Olha, daqui de cima tá péssimo. E daí, ô Lupi? Aqui de cima parece que tá em cima. Aqui embaixo parece que tá em cima, na verdade. Entendi, agora entendi. Toca a bola, a equipe do Goiás vem pro campo de ataque aqui pela esquerda. Djalma recebe a bola pertinho da lateral do campo, devolve pelo meio Lucas Lima. Dá um tapa nela de perto da canhota. Rodrigo Soares vem com ela, já faz a abertura. Abertura não, faz o recuo. Recua atrás com o Luiz Felipe. Começa de novo a equipe do Goiás. Ramon Menezes dá um tapa nela pelo lado esquerdo, Juninho. Fez o tapa pelo meio, dá essa tabelinha. Djalma recebe, tenta a devolução, vem pro campo de ataque, chega por baixo ali. Lucas Cunha tava lá para fazer o quarto zagueiro da Ponte, faz o lançamento, na frente o Miguel tenta ser o... Chegava, não era o Miguel, chegava ali o David da hora, foi empurrado, recebe falta, é falta para a equipe da Macaca. 3 minutos e 20 de bola rolando desse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Torcida, quem está, porque aqui de cima a gente vê o portão principal da entrada do Moisés Lucarelli, não tem uma movimentação, nada. Então o público é esse. Barcelos faz o lançamento, é pra você, viu, Lupe? Ele olhou aí. Sim. Vai lá, Lupe, domina aí. Dominei aqui com a direita e já toquei ali pro Thiago Rodrigues para fazer a cobrança do tiro de meta. Só um detalhe, né? Uma das principais organizadas, né? A torcida jovem, não vejo faixas, mas acho que ela tá punida por conta daquela questão do jogo contra o Botafogo. Mas não tem ali no espaço destinado aos organizados tantos torcedores. Repito, lá do lado de fora, antes do jogo, teve um protesto, o clima foi muito quente entre seguranças da Ponte Preta, jogadores e polícia militar, e o principal alvo, inclusive com faixas, contra os dirigentes da Ponte Preta. Marco Antônio Eberlin, Abdala, que é presidente do conselho, e também o atual presidente Luiz Torrano.
4,5, primeiro tempo. Ramon Menezes faz o domínio no sistema defensivo esmeraldino, já dá um tapa na bola pela esquerda com o Lucas Lima, recebe a bola, faz o domínio, devolve lá no Ramon Menezes, aperta a marcação do da hora para cima dele, faz a abertura com o Luiz Felipe lá pela direita, vai trabalhando a equipe do Goiás, vai tentando sair do campo defensivo, tocando a bola de um lado, de outro, vai rolando a bola, mais uma vez com o Ramon Menezes, já deixa com o Lucas Lima que vem buscar o jogo aqui pelo lado esquerdo, ele encara a marcação, dá um tapa na bola, faz o lançamento, bota no campo de ataque, lá na frente pro Cadu Souza, invadiu a área, brecou, fintou, chacharicou, jogou pro meio da área, vem o zagueiro para fazer o corte. Sai jogando o Danilo Barcelos, como ela adianta demais, a bola perde. Já na recuperação de Djalma, mantém o Goiás no campo de ataque. Mais uma vez tentava o Lucas Lima. No toque feito, agora só que subiu a bandeira. Agora só. Meu Deus do céu, podia ter subido essa bandeira quando ele faz o break no meio da área, que a jogada já tinha quebrado ao meio ali, Lupe. Mas eu acredito que ela cumpriu aquele protocolo, né, esperando a conclusão da jogada, mas a jogada já tinha sido concluída, né? Demorou um pouquinho o assistente 2, que é a Fernanda Nandréia, do estado de Minas Gerais. Danilo Barcelos está como volante, tá? Não tá como lateral, não. Então o Kevson, ele é lateral esquerdo mesmo, a Ponte numa linha de 5, né? Com o Júlio aqui pela direita, o Kevson pela esquerda e 3 zagueiros. O Danilo Barcelos ajudando pela esquerda, o Juan vem aqui pela direita e o Elvis centralizado. E aí na frente, Miguel e David da hora, aqui na ponta direita, absolutamente ninguém. Falta para a equipe do Goiás, lá pela direita, na cobrança, Rodrigo Souza. De perto da direita já faz o lançamento, bota no campo de ataque. No meio do caminho chegava o Djalma, com o peito, dominou, Lucas Lima devolveu, Djalma com ela, perna canhota, faz o lançamento pro Cadu Souza, na ponta canhota, Palácio chega para fazer o quarto e Caio sentado, com a bujanfa no gramado, vem Goiás para cima da ponte, chega por baixo o Leão. Chegava o Leão para fazer o quarto e fica reclamando ali do arremesso manual, dado pro Goiás, ele queria para Ponte Preta. Você tá do outro lado, né, Lupe? Eu não tenho como saber se ela acertou ou não, eu tô do outro lado aqui do gol. Mas pela reclamação, acho que foi nítido, né? Muito ainda. Mais uma vez vem o Goiás trabalhando a bola ali à frente da grande área. Cadu recebeu, dominou, Cadu Souza bateu pro gol! Xiriguido! Gol! Goiás, numa falha tremenda do goleiro Guilherme Viana, ele toca na bola, mão mole, bola vai para o fundo do gol, abre o placar a 6 minutos e bola rolando deste primeiro tempo a equipe do Goiás. Cadu Souza, ele bateu forte, mas a bola estava nas mãos do goleiro que não conseguiu firmar a mão, a bola vai para dentro do gol, Lupe! Finalização do Cadu Souza, camisa de número 40, aliás, sem marcação nenhuma, só que uma falha, um frangaço do goleiro Guilherme Viana, que quando viu a bola rebateu para dentro do gol. Falha o jovem goleiro da Macaca, o Goiás, que não tem nada a ver com isso, abre o placar do Moisés Lucarelli. Cadu Souza tá no placar do majestoso, Ponte 0, Goiás 1. E o Elvis e o Danilo Barcelos foram para cima da árbitra Charlie Wendy a respeito do arremesso manual invertido que deu o início da jogada. Os dois foram para cima da árbitra ali na marcação do gol. Tudo certo, gol validado, o jogo já recomeça numa falha incrível do Guilherme Viana, um frangaço. Meu caro Gabi Castro. Quando a fase é ruim, né? Até o goleiro acaba falhando, o que não poderia acontecer. Com 6 minutos de jogo, era um Goiás melhor, com a posse de bola, mas ainda não tinha criado oportunidade. Ele ficava só rondando a área. Na primeira finalização, o goleirão da Ponte, o Guilherme, aceitou. Então, 1-0 Goiás. É a Ponte que vai ter que remar bastante na partida e pode ser que mude um pouquinho o rumo do jogo com a Ponte com mais posse de bola. Ô Lupe, até as 10 da noite dá pra empatar? Acho que a gente pode fechar às 6, né? Tem terceiro lugar na Copa, tinha esquecido disso. É verdade. Trabalha a Macaca no campo de ataque lá pela esquerda com o Kevson, pintou cruzamento na grande área, segundo pau de cabeça, faz o corte, a bola vai pra fora. Quem chegava era o Djalma pra fazer o corte e joga a bola pra... Não, era o Cadu Souza, que tava ali dentro da área para fazer o corte, botou para fora e escanteio, Lupe. E junto com ele estava o Júlio, lateral direito, tentando ali o cabeceio, depois do cruzamento que veio pelo lado esquerdo. Macaca ganha escanteio, é o primeiro do jogo. Elvis na cobrança. Aqui pela direita é o escanteio que favorece a equipe da Macaca. O Elvis vai na batida, tá todo mundo lá do meio da grande área. 9 minutos deste primeiro tempo de jogo. Tá autorizada a cobrança, o Elvis chama atenção lá do meio da grande área. Vai para a batida, levantamento do primeiro pau, sobe a zaga. O corte feito, a bola voltou com o Juan, bateu
perdeu, voltou, Juan de novo, preparou, batida, rasteira, bate na zaga, sobra com o Elvis, pela direita, preparou o cruzamento, segunda trave, foi lá, Thiago Rodrigues dá um soco na bola, tira o perigo, ela sobra lá pela direita com Jean Carlos, tenta sair jogando, a bola chega do Juninho, gira o corpo, a equipe do Goiás para sair jogando, despacha no campo de ataque, faz o lançamento, no meio do caminho, chegava ali para fazer a reposição de bola para a equipe da Macaca, trabalha mais uma vez a ponte que vem para o campo de ataque, faz o domínio lá pela esquerda, o Kevson, e recua no sistema defensivo, levantou a cabeça, buscou alguém para fazer o passe, estava todo marcado, não gostou muito não, recuou a bola lá e reclamou bastante com os companheiros dentro de campo, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 10, primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Goiás. 1 para a equipe do Goiás, Cadu Souza, Chaibe. Central da Bola. Já temos gols em todos os jogos, começaram às 4 da tarde. O Criciúma faz 1-0 para cima do Vila Nova e o Operário está batendo o Sport fora de casa na Ilha do Retiro por 1-0. Neste momento, o Criciúma é o líder da competição e justamente o Operário o segundo colocado. Futebol como CBN. Ponte no ataque, lançamento feito para grande área, segunda trave, se esticou todo o Thiago Rodrigues para fazer a defesa e botar ordem na casa do Esmeraldino aí, Lupe. Pelo lado esquerdo, o cruzamento foi do Kevson, camisa número 32. Tentava o Júlio, só que foi praticamente um cruzamento barra recuo para o goleiro Thiago Rodrigues, que facilmente fez a defesa. O Júlio, que é o lateral direito, como a Ponte não tem ponta, né, para tentar povoar, para tentar ter algum jogador, ele que tá tentando fechar nessa segunda trave, é o problema da improvisação, lateral direito que vai tentando virar ponta. Tem arremesso manual Macaca, não tem muita pressa para cobrar lá o Kevson. Ele faz o arremesso, joga pro da hora. No peito ele tenta fazer o domínio. O Elvis briga pela bola, mas quem fica com ela é o Jean Carlos. Pro Goiás, mais uma vez o campo de ataque. Lançamento feito, sobe de cabeça o Lucas Cunha. Quem vai ficando mais uma vez é o Kevson. Tenta o toque, pega a mão na bola, mas acerta. Ela sobra com o Danilo Barcelos. Faz a ligação com o da hora do campo de ataque. Passa por todo mundo. Luiz Felipe só protege, a bola sobra com Ramon Menezes no sistema defensivo do Goiás. 11 minutos e meio deste primeiro tempo. 1-0, Goiás está ganhando. De uma falha incrível do Guilherme Viana, faz 1-0 a equipe do Goiás com o Cadu Souza. Trabalha mais uma vez a saída de bola aqui pela esquerda. A equipe do Goiás com Ramon Menezes, toca no Djalma, bola quicou no gramado. A bola ia saindo, viu, o Júlio? Só para te avisar, só, viu? Não precisava dar esse bico na bola, seria arremesso manual da Ponte, mas ele resolveu dar o bico na bola, mandou para longe. Agora, Gabi Castro, o goleiro Thiago Rodrigues, ele tá mais para Zorro ou para Batman? Mais pra Batman, né? Tá quase fechada essa máscara dele. O que tá perto aí, Lupe? Mais pra Batman também, né? O Zorro, ele usa a máscara só nos olhos, né? Essa daí pega um pouquinho mais da face, porque ele já teve um conflito, né? Com o adversário, e por isso que ele usa essa máscara, o goleiro do Goiás. Proteção, tá certo, tem que se proteger. 12 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, trabalha a saída de bola mais uma vez o Goiás com Ramon Menezes, toca na bola com o Djalma aqui pela esquerda, devolve lá no Thiago Rodrigues, faz o domínio com a perna direita, o Elvis vai pra cima dele, na perna canhota ele inverte a jogada lá com o Rodrigo Soares, lá pelo lado direito, tenta fazer o domínio, não consegue, a bola vai pra fora. Arremesso manual pra Macaca, que ali chega rápido pra fazer a cobrança. O Kevson, mas não tem ninguém por ali, ele recua mais uma vez para começar lá no sistema defensivo com o Lucas Cunha. Trabalha com o Diego Leão ali pela intermediária, vem Elvis buscar o jogo, pertinho do círculo central do gramado, dá um tapa na bola, faz o lançamento pra ninguém. Thiago Rodrigues vai lá, faz a defesa para botar ordem na casa do Goiás. Detalhe. Fale. O Elvis ficou furiosíssimo com o Miguel. Nesse lançamento que ficou fácil para o goleiro Thiago Rodrigues, o Elvis cobrou o Miguel para ele ter um pouquinho mais de intensidade. E o Elvis ficou muito bravo e o Miguel respondeu. Opa! O clima não tá legal. Toca a bola mais uma vez o Goiás ali pelo meio com o Felipe Machado. Rola a bola com o Luiz Felipe. Domina, Ramon Menezes já recebe aqui pelo lado esquerdo, vem trabalhando a saída de bola mais uma vez a equipe goiana. Mais uma vez o Lucas Lima vem buscar o jogo aqui no sistema defensivo. Na canhotinha faz o lançamento lá pro Djalma. Quem chega por baixo rasgando, mas rasgando muito. Diego Leão bota a bola pra fora, arremesso manual pro Goiás, que não tem pressa nenhuma ali o Djalma para fazer a reposição de bola com as mãos. 13h40 desse primeiro tempo. Olhando ali, Lucas Lima abaixa para a rasteira, fica prestando atenção ali no Mozart. O arremesso manual demora 1 ano e meio para ser cobrado. O Djalma tá por ali, faz a cobrança, Juninho. Ali no bico da grande área, ele faz o domínio, devolve com o Djalma, Juninho, Djalma. Djalma recebe, faz a finta, vai lá na linha de fundo. Danilo Barcelos só faz a proteção, a bola vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 14 minutos. Gabi Castro, 14 minutos. Tá parecendo que as duas equipes estão
estudando, mas não é bem isso. Parece que não estão querendo se agredir. Agredir no bom sentido, que é atacar a bola. É um ritmo mais lento de partida, porque o Goiás já está confortável, sabe que é melhor que a Ponte e vence por 1-0. Então segue com a posse de bola. E a Ponte, ela tem muita dificuldade, ela não consegue chegar ao campo de ataque, ela não consegue finalizar. Quando ela tem essa posse de bola, ela não consegue sair da marcação do Goiás. Falta movimentação, falta mais jogador de frente, né? Falta um ponta. É uma equipe que ela tá sendo montada ainda, né? Isso é muito visível. Então é o lateral direito improvisado, é o Danilo Barcelos, que ora é lateral, ora é ponta, agora tá jogando de volante, tá fazendo até um bom jogo até aqui, mas é uma Ponte que tem muita dificuldade na criação e o Goiás muito tranquilo. Goiás no ataque de Djalma, rola a bola pela intermediária ali, quem vem buscar o jogo é o Felipe Machado, devolve mais atrás, trabalha mais uma vez a chegada do Rodrigo Soares, saiu do lado da lateral, vem pelo meio, quem trabalha lá pelo lado direito é o Lucas Lima, já faz o lançamento pro Jean Carlos, botou mais atrás Juninho, dominou, girou, Lucas Lima recebe lá na direita, já faz a ligação com o Juninho de novo, puxa pela perna da canhota, tenta a tabelinha com o Giancarlo, chega por baixo para fazer a roubada de bola, mais uma vez para ali o Miguel, chegava lá na cobertura o Miguel, da hora recebe no peito, coloca no gramado, tenta fazer a finta, perde a bola, já recupera o Goiás, se mantém no campo de ataque, vem ali pela intermediária, mais uma vez com o Felipe Machado, já dá um tapa na bola, veio buscar o jogo, o Rodrigo Soares encontra o Lucas Lima, aberto lá pela ponta direita, vem na perna da canhotinha, na canhotinha ele sempre trabalhando bem por ali, Juninho, devolveu o Giancarlo, recebeu o lado direito, ajeitou, perto da canhota, devolve Juninho, prepara o lançamento, inverte a jogada é pro Djalma que já faz de domínio, coloca no gramado do bico da grande área, lado esquerdo faz a finta, é falta nele, vai no gramado, é falta do Juan, pra cima dele é falta, vai levar um tremendo perigo ali pra meta do Guilherme Viana, Lupe. Bem pertinho ali do bico da grande área da Ponte Preta, lado esquerdo de ataque do Goiás, o Djalma, lateral esquerdo, passou com facilidade pelo jovem Juan e foi derrubado. Falta para a equipe do Goiás, são 2 jogadores que aparecem como candidatos, entre eles o camisa número 10, o Lucas Lima. O goleiro Guilherme Viana, que já falhou no jogo, organiza a barreira, falta perigosa para o Verdão. Lucas Lima, Felipe Machado e Ramon Menezes. Ramon Menezes conversa com eles ali, vai lá para a grande área para pintar uma jogada ensaiada. 3 jogadores da barragem humana, preocupado lá o Guilherme Viana. É falta que favorece a equipe do Goiás. Lucas Lima passou pela bola, batida direto para o gol, para fora do gol. Felipe Machado, a barreira abriu, bola passou no meio. Se tem endereço, vai pro gol, Lupe! E demorou uma eternidade, né, pra cair na bola o Guilherme Viana e teve só que torcer e ainda deu certo, porque a bola acabou saindo pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro da Macaca. Até a barreira abrindo acontece com a Ponte Preta, Gabi Castro. Até isso vai ter que ser treinado, viu? Barreira. Porque se tem direção, realmente era o segundo do Goiás, porque não ia dar tempo do Guilherme chegar. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da Série B de Campinas. 17 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 18ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar do jogo, tá assim, ó. Ponte Preta 0. Goiás 1 para a equipe do Goiás, Chaibi. Central da Bola. Tá tendo abertura da Copa Paulista, começou ontem, mas o time da região Primavera está em campo hoje, está jogando contra o Paulista, 15 minutos do segundo tempo, por enquanto 0-0, 0-0 também para Comercial e Noroeste, e ainda hoje teremos Bandeirante e Linense. Futebol como CBN. Falta cobrada pelo Elvis na organização do campo de ataque. A bola vem pelo meio da grande área, chega por baixo para fazer o quarto zaga do Goiás. Estava lá o Ramon Menezes, né? A bola sobe, desce e volta para o campo de ataque da hora. Faz o domínio ali para o Miguel, ele faz a finta, vem para o meio da grande área. Falta! Ali na meia-lua da grande área, a falta que favorece a equipe da Macaca vai levar perigo. Dessa vez é pra Ponte, Lupe! Dessa vez é pra Ponte e o Elvis já pede a bola, porque ela é bem pertinha a falta ali da meia-lua da área defendida pelo goleiro Thiago Rodrigues do Goiás. A falta foi em cima do Kevson e tem um jogador do Goiás caído ao 5. Felipe Machado que coloca a mão ali bem próximo ao tornozelo esquerdo. Falta para Macaca, lance perigoso, quem sabe o empate da Alvinegra. Tá caído lá o Felipe Machado, departamento médico em campo, os maqueiros aqui do Moisés Lucarelli em campo, todos ali para atendimento ao jogador camisa 5, Felipe Machado tá caído. E aqui na lateral do campo, 3, 4, vão chegando 4 jogadores, o Barcelos tá ali, o Diego Leão tá ali, quem mais tá ali? O Juan tá ali também. Kevson e o da hora.
Todos ali na conversa com o departamento técnico da Ponte Preta, Gabi. Toma uma água, Conversa. período para hidratação e já escuta já. Já aproveita, né, para escutar, porque o Zanardi está falando bastante ali, os auxiliares também. Agora, a Ponte chegou neste campo de ataque, no início da jogada, com o Elvis. Ele precisa aparecer, ele tem essa qualidade. Eu sei que tá muito difícil, ele olha para frente, só tem o Miguel e o Da Hora que estão muito bem marcados. Mas ele precisa aparecer para o jogo, ele precisa dessa movimentação, contar com a colaboração dos colegas, é óbvio, mas ele conseguiu fazer o lançamento para o David Da Hora, que conseguiu tabelar com o Kevson, e na jogada individual foi driblando e foi calçado. Isso precisa acontecer. O Miguel chamar o jogo, ir para 1 contra 1, o David Da Hora, ele sabe fazer essa parede, então ele segura a bola, tem que ter alguém perto dele, a Ponte precisa ter mais presença de área, e aí o Zanardi precisa fazer essa correção. A Ponte precisa ter mais jogadores no campo de ataque. E eu tô vendo um Elvis pilhado no gramado, pelo menos daqui de cima, o Lupe. Tá parecendo que ele tá muito pilhado dentro de campo, hein? Mas a reclamação dele é com razão, porque a barreira estava muito próxima ali da bola e agora a Charlie Wendy acabou colocando ali com o spray o posicionamento correto da barreira. Danilo Barcelos e Elvis são os candidatos para a cobrança. Falta para Macaca. Os dois mais experientes da Macaca na cobrança da falta ali. Thiago Rodrigues debaixo da trave. É bom momento para a equipe da Macaca. 1-0 Goiás está vencendo 20 minutos e meio deste primeiro tempo. 1-0 Goiás. É falta para a Ponte. Elvis e Barcelos. Elvis de direita, Barcelos de perna canhota. Está autorizada a cobrança. Elvis na bola, batida. Espalma o goleiro, a sobra de bola. Para fora do gol. O Júlio perdeu o gol. Até eu faria, Lupe! Você, o Naldo, o Fábio Chaib, o Gabi Castro, a rapaziada toda aí que tá na cabina de imprensa, Pedro Piscinato, como é que esse aqui chama mesmo? Fernando César. Até o japonês aqui faria esse gol aí. Até o japonês, o Carlinho, que é amigo dele. Que gol incrível perdeu o Júlio, porque a falta cobrada pelo Elvis, o goleiro Thiago Rodrigues espalmou pra frente. O Júlio, que estava atento no lance, sozinho dentro da pequena área, era só estufar a rede e sair pro abraço. Mandou a bola pela linha de fundo, perde um gol incrível, o jovem lateral direito da Macaca. Eu vou falar. Fala. Eu vou falar. Fala. Eu vou falar. Fala. Foi um rapa-bosta ali nesse chute do Júlio ali, meu. Pelo amor de Deus, ô Lupe. Foi mal demais, não tem o cacuete, né? E acho que ele já já tinha pensado na comemoração antes de fazer o gol, de tão clara que era a possibilidade de empate aqui do jogo. Quer falar também, Gabi? Isso explica a situação da Ponte, né? O goleiro falha de um lado, o lateral direito não consegue completar pro fundo das redes. Quem que tá na técnica aí no estúdio, o Fábio Chaib? Abreu. É o Abreu? É o Abreu. Se for o Abreu, faria. Se for o Bolacha, também não faria, não. Não, Bolacha não. Bolacha é ruim de bola. Nossa, Bolacha, pelo amor de Deus. O Abreu faria. Hã? Faria. Amarelo para camisa número 23 da Ponte Preta, o Palácios, zagueiro, chegou por trás ali, bem perto do banco de reservas do time visitante. Primeiro amarelo do jogo, Palácios 23 da Macaca. Tem jogador caído ali, parece que é o Lucas Lima que tá caído ali, desabou no gramado ali. Tá esperando atendimento médico. Fala, Gabi. Entrada completamente desnecessária do zagueiro da Ponte, um lance no meio campo, uma chegada desproporcional, uma força excessiva, fica amarelado o restante do jogo de uma falta que não precisava ser feita, não tinha perigo nenhum. O Lucas Lima de costas pro gol no meio campo. Então muitas vezes falta essa leitura de jogo, esse entendimento, né? Por que eu vou fazer esse tipo de falta, receber um cartão amarelo com 23 minutos de jogo se não tem perigo nenhum? Vem Goiás para o campo de ataque. A zaga da Ponte fez o corte, jogou a bola para fora, remexe Bonaldo e Djalma tá ali na cobrança. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta. Lá na frente tem o Cadu, ali pela esquerda tem o Juninho, lá em profundidade tem o Cadu Souza. Tá todo mundo por ali. Recebe Cadu Souza, faz o domínio, já sassaricou, fintou, escapou bonito do lance. Chegou marcação para cima dele, tenta o toque por baixo, a bola no bate e rebate, desgramado ali. O corte foi feito e agora uma falta. A falta do Ramon Menezes pra cima do Da Hora e vai amarelar pro camisa 4 da equipe do Goiás, viu, Lupe? Fez a falta, parou o contra-ataque em cima do Da Hora, amarelo pro 4 do Goiás, Ramon Menezes. Só falta empatar o jogo, e cartão tá 1-1, vai lá. Falta para Macaca ali pertinho do meio campo. Tá lá o Danilo Barcelos da cobrança. Tem aqui pela direita o Elvis, ele quem recebe bem à frente do Zanardi. Domina na perna direita, busca alguém pro passe, ele levanta a cabeça. Olha quando ele faz o lançamento. A bola bate no Cadu Souza. A bola vai para fora, o Cadu Souza cai no gramado, fica bravo. O Cadu escorregou, levou um escorregão ali.
o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Vai se ajeitando ali o Júlio para fazer a cobrança. Ameaçou de um lado, buscou do outro, jogou na fogueira ali pro Marcelo. Chega por baixo para fazer o corte o Cadu. Dá um tapa na bola, joga pra fora do campo, é outro, mano, vai até aprender, Júlio, vai lá. Faz o arremesso de novo, mais uma vez ali com o Elvis, devolve no Júlio, tenta a tabelinha, o Elvis toca na frente, da hora, vai pra tabela, chega Juninho por baixo fazendo corte. A sobra de bola com o Luiz Felipe, já despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito, Diego Leão de cabeça escora lá pro Lucas Cunha, lá pelo lado esquerdo, Lucas Cunha de perna direita, dá um bicão na bola, se livra dela, dá um toque, joga lá no campo de ataque, quem faz o corte é o Rodrigo Soares, de cabeça, fez o quarto lançamento, bota a bola com a Macaca, bola no ataque, passa por todo mundo. Sobra lá com o Thiago Rodrigues que bota a ordem na casa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. Sai jogando mais uma vez Djalma com ela, o Goiás vem para o campo de ataque, lançamento feito para o Cadu Souza. A bola bate no jogador da ponte do Goiás, vai para fora, arremesso manual para a ponte, já cobrado, Danilo Barcelos, faz de domínio, coloca do gramado, levanta a cabeça, busca alguém para o passe é feito ali pela intermediária com o Miguel, no círculo central do gramado, é ele quem vem buscar o jogo, já faz abertura com o Kevson, domina, chega a marcação para cima dele, ele vem carregando a bola, toca do lado, mais uma vez com Danilo Barcelos, a ponte toca a bola ali na redor do círculo central do gramado, sai dali não, vai tocando a bola, Lucas Cunha, recebe lá do lado esquerdo, já parte para o campo de ataque, botou na frente pro Kevson lá na ponta canhota, Juninho acompanhou, tentou cruzamento, teve desvio, bola pra fora, escanteio. É pra Macaca, é pela ponta canhota, bem à sua frente aí, viu, Lupi? E a bola acabou até pegando no braço do Juninho, mas ele tava ali com um movimento natural e a bola acabou se perdendo pela linha de fundo. A árbitra acabou marcando apenas o escanteio pra Ponte Preta. Elvis, camisa 10, vem pra cobrança. Todo mundo lá no meio da grande área, o Elvis está na batida, segundo escanteio do jogo, segundo pra Ponte, o Elvis vai de perna direita lá do lado esquerdo, vem bola para a grande área, autoriza a árbitra, cruzamento, primeiro pau, desvio, na primeira trave, a zaga cortou, a bola voltou no bate-rebate, bateu no braço, pra mim bateu no braço ali no meio da grande área, eu acho que era o Cadu Souza que estava ali no meio, viu? Cadu Souza, pra mim bateu no braço. Vamos ver se o VAR vai chamar, vou ver se o VAR chama. Trabalha mais uma vez a equipe da Ponte, tentando chegar no campo de ataque, vai trabalhando, o jogo parado, a falta. A árbitra para, anota a falta, o jogo tá parado ali. Será que vamos ter análise aí, Lupe? Pra mim foi no braço do Cadu Souza, hein? O braço tava colado, viu, Cabelo? Aí ele até fez o movimento, ele nem tirou o braço do lugar, ele tava segurando a camisa com a mão pra trás. A bola pegou no braço, mas estava colada no corpo. Acho que por conta disso não vai ser marcado o pênalti. Ela tá ali analisando, não mandou cobrar ainda. E está só aguardando ali porque está sendo analisado, olha lá. E o movimento dela foi disso, tá? Na hora que o Kevson finalizou, ela já fez o movimento, tava junto ao corpo. Então ela viu o lance, a não ser que o VAR enxergue uma outra imagem, o jogador ampliando o seu espaço, aberto, mas pelo movimento dela, braço junto ao corpo. Nada, viu, Cabela? Nada. Nada, Chaibe. Até como o Lupe falou também, tá junto ao corpo e a bola bate também na parte de cima, quase no ombro do jogador. Fica muito claro que não tem intenção nenhuma também, está colado. Mas ali é braço também, antes do ombro ali é braço também. Então, se braço é mão, tá, vale tudo. Se tá colado ao corpo, não. Tá colado ao corpo, sim. Tá lá, continua a análise. A dona Charlie Wendy, derrete, catarinense, tá aguardando o VAR. Demora 2 anos e meio o VAR. Agora sim, tá tudo certo. Tudo analisado, tudo resolvido, a falta vai ser cobrada. Elvis na batida, perna direita, faz o levantamento, vem bola pra grande área, subiu o goleiro, deu um soco na bola, o Thiago Rodrigues, e ela pega uma falta. Pega a falta do jogador da Ponte, acho que era o Juan que chegava ali, o Lupe. E agora, assim, com todo o respeito, mas não foi nada, né? Não foi nada. Não foi nada, porque o Thiago Rodrigues saiu, socou a bola, acho que é o Leão que tá ali, né, na disputa. É o Leão, deixa eu ver, camisa 4, Diego Leão. Ele ficou parado. E aí teve um encontro entre os dois e o Thiago caiu. Mas aí, como tem essa questão de que o goleiro no ar não pode ser tocado, acho que ela acabou interpretando como lance faltoso. Mas no meu ângulo aqui, um lance completamente normal. Danilo Barcelos tá lá cobrando de novo, né? Capitão da Ponte Preta, ele cobra. O que mais fala com a árbitra é o Danilo Barcelos ali. Então, tô pensando até que vão trocar a camisa no final do jogo, viu? Tanto que conversam ali o Danilo Barcelos com a árbitra Charlie Wendy. 28, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Impedimento no ataque do Goiás. A falta vai ser cobrada para a equipe da Ponte. O Marcelo está ali. Na cobrança da falta, ele tentava o Elvis. Estava mais marcado ali o Elvis. Tinha o jogador que estava em campo. Tinha 3 ali ao redor do Elvis. Falta cobrada. Lucas Cunha fica com ela na esquerda. Tenta o lançamento. Ela vai no peito do Rodrigo Soares, que domina. Coloca no gramado. A bola vem quadrada ali pelo meio do bate-rebate. Sobra com Danilo. Marcelo já deixa com o Elvis. Levanta a cabeça. Abre com Kevson. Lá pela ponta canhota. Preparou cruzamento na grande área. Passou por todo mundo. Júlio na cara do gol. Bateu para fora do gol! Encheu o pé na cara da bola, teve desvio, ela foi pra fora em escanteio que favorece a Macaca, Lupe. Mais uma vez a bola cai dos pés do garoto Júlio, lateral direito, com possibilidade de fazer o gol de empate, ele desperdiçou, mas teve um desvio e o Elvis fez elogios ao garoto, pedindo para que ele continue assim no jogo. Escanteio pra Macaca, Elvis vem pra cobrança. A árbitra manda esperar. O goleiro tá caído, Thiago O Rodrigues. goleiro caiu, de novo, né? Como gosta de ficar caído esse goleiro, né? Thiago Rodrigues, que coisa, rapaz. Mais uma vez. Lembrando que o Goiás não tem o Tadeu, né? O Tadeu tá machucado, é o titular, o Thiago Rodrigues, ele é o goleiro considerado reserva e o Ezequiel, que tá no banco, é o terceiro goleiro. Pois é. Um tá machucado, o outro joga com proteção, o terceiro tá... Meu Deus, tá complicada a situação também. Mas nem assim, Cabelo. Nem assim, até às 10 horas, não, até às 6 só, chega, não, pelo amor de Deus. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 30 passados e bola rolando. Primeiro tempo do jogo Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0. Goiás. 1 pro Goiás. Central da bola. Copa do Mundo, daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, em Miami, tem Inglaterra e França valendo a disputa do terceiro lugar. A CBN conta pra você com Rodrigo Bitar. Escanteio, levantamento na grande área, teve desvio de cabeça pra fora do gol. Sai à direita do Thiago Rodrigues, sem direção, subiu ali o zagueirão da Ponte para botar para fora, hein, Lupe? O Lucas Cunha foi quem foi no terceiro andar, deu uma leve casquinha de cabeça, levou perigo, assustou a defesa do Goiás, mas a bola se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Thiago Rodrigues. Goiás preguiçosão, diminuiu o ritmo, Ponte, marcação, pressão, olha só, a maioria dos jogadores no campo de ataque. Sobe de novo ali, subiu com o braço aberto ali o Palácio, tem que tomar cuidado, já tem amarelo, hein? Trabalha a bola na saída mais uma vez o Felipe Machado para a equipe do Goiás, encontra o Rodrigo Soares lá pela direita, faz o domínio, Miguel encosta na marcação, Rodrigo Soares faz o break, busca alguém, o passe é feito, Felipe Machado encosta para receber, devolve do Rodrigo Soares, bota a bola mais atrás com o Luiz Felipe, a Ponte adianta a marcação, faz a pressão na saída de bola, Thiago Rodrigues, goleirão, faz a abertura com o Ramon Menezes aqui pela direita, toca no Djalma, devolve no Ramon Menezes na perna da canhota, dá um bico na bola, mas ela para, não parou não, porque ela quicou no gramado, enganou o Juan, vem mais uma vez o Goiás tentando tocar ali pelo meio, Lucas Lima chega ali e fala, deixa eu resolver esse problema aqui, coloca a bola no gramado, veio buscar o jogo para trabalhar a saída de bola do Goiás. Vamos chegando a 32, primeiro tempo, 1-0, o Goiás está ganhando o jogo, vem para o campo de ataque mais uma vez o Goiás com o Rodrigo Soares, volta a bola um pouquinho mais atrás com o Lucas Lima, recebe, domina, do lado dele tem o Felipe Machado, mais atrás ali tem o zagueirão Luiz Felipe, a bola vai com o Rodrigo Soares, aperta a marcação, a equipe da Ponte, dá o totozinho na bola, corre para ficar com ela lá na frente, quem tentava lá era o Kevson, a bola recuada, chega do Thiago Rodrigues, para sair jogando de novo a equipe do Goiás ali pelo meio, Felipe Machado, já domina na perna da canhota, faz abertura pela direita com o Luiz Felipe, de Felipe para Felipe, do Felipe Machado pro Luiz Felipe, devolve a bola ao Thiago Rodrigues, vai tocando a bola de um lado ou de outro a equipe do Goiás, como disse o Gabi Castro, preguiçoso, toca a bola mais atrás ali com o Thiago Rodrigues, na perna da canhota faz o lançamento para ninguém, mais pro Zanardo que para qualquer outra pessoa. Mas você vê como já dificulta, a Ponte elevou a sua marcação, faz pressão, tá no campo de ataque, Goiás já tem mais dificuldade, não toca com tranquilidade a bola, a Ponte já recupera, se tiver organização vai ter perigo. Miguel toca na bola, Kevson fica com ela pela direita, vem cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Vai pra fora em tiro de meta que favorece o Thiago Rodrigues ali na reposição de bola esmeraldina, Lupe. É o Kevson que fez o cruzamento pela esquerda, ele tentava o da hora que caiu ali, ficou pedindo um pênalti e também o Juan tava lá, só que são jogadores baixos contra dois defensores altíssimos do time esmeraldino, tanto o Ramon Menezes quanto o Luiz Felipe que vai fazer a cobrança do tiro de meta. Tá lá sem pressa nenhuma, a árbitra já chamou a atenção uma vez, ele vai lá, faz a cobrança, joga a bola em direção ao campo de ataque ali, o Cadu tenta fazer o domínio, o Diego Leão faz a falta pra cima dele, fica caído o Cadu caiu, tá ali, vai lá o Barcelos ajudar ele pra se levantar,
Tá tudo certo com ele ali, a falta já cobrada para a equipe do Goiás. Lucas Lima recebe na direita, devolve do Luiz Felipe. Já domina, levanta a cabeça, encontra o Ramon Menezes aberto ao lado esquerdo defensivo da equipe do Goiás. Ele volta a bola com o Luiz Felipe. Tem o Lucas Lima lá pela direita, ele prefere voltar com o Ramon Menezes, que vai encontrar o Djalma. Aqui na esquerda o Djalma passou, mas ele faz a abertura. Quem vem buscar o jogo, quem estava do outro lado lá era o Rodrigo Soares. Onde você entendeu? O Lucas Lima era o Rodrigo Soares, que o Lucas Lima estava aqui na direita. Quando ele faz o lançamento, a bola vai para fora de graça para a equipe da Ponte. 1-0, Goiás está ganhando o jogo. Aqui no Moisés Lucarelli, tarde de sabadão. Já tem sombra quase o campo todo, né, Lupe? Quase no campo todo, menos ali do lado esquerdo, onde a bola está neste momento nos pés do Kevson. Kevson tenta o domínio, a bola espirrada, escapuliu, o Juninho fica com ela, briga pela bola, o Kevson na reposição fica com ela, faz o domínio, finta bonita pra cima do Cadu, ajeita a bola na perna da canhota, deu um tapa do lado, curtinho com o Miguel. Miguel encosta na marcação pra cima dele, tenta o lançamento, foi tocado por baixo, é falta nele! É falta pra cima do Miguel, é falta do Rodrigo Soares pra cima do 17 da Macaca, Lupe. Foi uma falta até considerada boba, né? Porque o Miguel, ele coloca a bola entre as pernas do Rodrigo Soares, só que muito forte. Ela tinha um endereço aqui pelo lado do campo, lado de fora do campo. E o Rodrigo Soares acabou empurrando o Miguel e a árbitra acabou marcando a falta a favor da Ponte Preta, lado esquerdo de ataque da Macaca. Elvis vem pra bola. Tá lá o Elvis, já se ajeitando lá para fazer a cobrança, vai todo mundo pro meio da grande área, 35 toques, CBN marcou, 35 minutos, primeiro tempo de jogo, o Elvis está na cobrança, lado esquerdo, perna direita, todo mundo na grande área, quem sabe agora, aumenta o volume aí, torcedor da Macaca, é falta que favorece a equipe da Ponte, bola vem para a grande área, tá todo mundo ali no meio, preocupado, Thiago Rodrigues, tá autorizando a cobrança, dona Charlie Wendy, Elvis na cobrança, levantamento, subiu o goleiro, passou do ponto, conseguiu dar um toque na bola, tá vivo ali pelo meio, chega protegendo o Lucas Lima, tenta sair jogando, recebe falta. Quando ele tentava sair jogando ali, tomou um safanão ali, a falta que favorece o Goiás, Lupe. O que me chamou a atenção nesse lance foi a quase bicicleta do menino Juan no meio de todo mundo. Se ele acerta ali a bicicleta, o que ele menos ia acertar era a bola. E na tentativa ali da sobra, uma falta para cima do jogador da equipe do Goiás, para cima do Lucas Lima. Falta já cobrada, Goiás vence 1-0. E o goleirão também saiu totalmente fora do tempo da bola. Por muito pouco a bola não passa dele e vai direto pro gol ali, né, Gabi? Também deu um bloqueio, né, de vôlei ali, e fiz o comentário que o Lupe falou no ar, eu falei aqui pro Cabela, né, a leitura de jogo do Juan foi péssima. Ali ele nunca ia acertar com o pé, então errou, era para dividir de cabeça, e depois a falta desnecessária do Danilo Barcelos, jogador do Goiás, estava no meio de 3 pontepretanos. Então são esses errinhos que a Ponte vai pecando, sabe? É o Goiás que tá tranquilo na partida, tá 1-0, vê a fragilidade da Ponte e ela não consegue aproveitar. Girando, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Olha a Macaca, lançamento feito pro campo de ataque por da hora, na cara do goleiro, sai o Thiago Rodrigues. Faz a defesa, 36 minutos e 50. Bola tá rolando o primeiro tempo de jogo aqui no Moisés Lucarelli pela Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Goiás. Numa falha incrível do Guilherme Viana, Cadu Souza marcou 1 pra equipe do Goiás. Jaime. Central da bola. O italiano Kimi Antonelli da Mercedes vai largar na pole position amanhã no GP da Bélgica. O lendário GP, o Spa Francorchamps, está marcado para as 11 da manhã. Kimi Antonelli na pole, Max Verstappen é o segundo, George Russell da Mercedes o terceiro. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Audi larga na 8ª colocação. Futebol Globo CBN. Quase 38 desse primeiro tempo, Juninho. Lançamento feito no campo de ataque. Cadu Souza recebeu na área. Devolução pelo meio, Juninho ficou com ela, tenta a finta. Se esticou por baixo, Diego Leão. Para fazer o corte bem postado ali pelo meio da grande área. Faz o corte e fica só com o tiro de meta. Safa-se a Ponte Preta, Lupe. A tentativa ali do ataque do Goiás pelo lado esquerdo. Juninho também estava por ali. A zaga da Ponte Preta dessa vez estava atenta. E por último, a bola acabou acertando o jogador do Goiás. Por isso, o tiro de meta para o goleiro Guilherme Viana, goleiro da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas.
Macaca no campo de ataque. Passa pelo da hora, não consegue domínio. A bola volta com a equipe do Goiás. Bota no campo de ataque, lançamento feito. Ali pelo lado esquerdo, Lucas Cunha faz o corte. O Palácio chega, dá um bicão na bola. Joga lá no 25º andar. Chega Ramon Menezes para fazer o corte e botar Goiás de novo no campo de ataque. Cadu tenta o lançamento ali pelo meio. Era pro Jean Carlos. A bola volta com o Cadu, domina. Bota a bola do lado ali, trabalhando com o Felipe Machado. Goiás vem pro campo de ataque. Lucas Lima recebe, perna da canhota para carregar no campo de ataque. Faz o break, devolve do lado Felipe Machado. Fica com ela, camisa 5 do Goiás. Busca alguém, encontra o Juninho ali pela meia direita. Faz o domínio, encontra do outro lado o Rodrigo Soares. Vai trabalhando, vai girando o jogo. A equipe do Goiás, a tabelinha foi feita. Rodrigo Soares volta com a bola dominada. Felipe Machado já dá um tapa na bola pro Lucas Lima. Vem pelo lado esquerdo, vai trabalhando, vai girando o jogo. A equipe esmeraldina. Djalma tenta o toque da bola na frente. Ali com o Cadu Souza, devolveu o Djalma. Invadiu a área. Palácios chegou por baixo ali. Pra mim foi falta ali, viu, Lupe? Do Palácios. Eu tô longe aqui, então se você falou que foi, eu vou contigo. Agora eu não sei o que foi pior, se foi a falta não anotada do Palácio ali ou a canelada que deu na bola aqui o da hora, viu? Pai, esse lado direito da ponte eles estão competindo, né? É impressionante. O Palácios de fato fez a falta, já tem cartão amarelo. O Goiás explora muito esse lado esquerdo de ataque, então é algo que o Zanardi vai ter que corrigir, não sei se com substituição ou se com mudança ali de posicionamento. E aqui o David da hora não conseguiu dominar uma bola, né? Mais uma vez mostra porque a ponte tem pontuação de lanterna. Meu Deus, tava abaixado ali e agora se enroscaram lá. O Palácios e o Cadu Souza, eles se enroscaram lá. Aliás, quando o jogo estava parado, o Palácios e o Cadu Souza estavam se estranhando ali na lateral do campo. A bola rolou, os dois se enroscaram ali. E quem leva a pior? Quem já tem amarelo. Já tem amarelo, exatamente. Olha lá, de novo, tá segurando de novo. O Cadu chega por ali, gira na gira, dá um bico na bola o Diego Leão, a bola vai para fora, o último toque do jogador do Goiás, o arremesso é para Macaca. 40 girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40, primeiro tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Goiás. 1 para a equipe do Goiás, Chaibe. Central da Bola. Pela Série B, Biel empata a partida contra o Operário, agora Sport 1, Operário também 1, na Ilha do Retiro. No outro jogo da tarde, o Criciúma vai batendo o Vila Nova por 1-0. E às 6 horas da noite, o encerramento da rodada com Atlético Goianiense e Atlético. Opa! Deixa comigo, tem falta pro Goiás, Lucas Lima na cobrança aqui pertinho da lateral do campo. Vai todo mundo lá pra meia-lua da grande área, tá preocupado, Guilherme Viana, é falta pro Goiás, Lucas Lima tá autorizado, perto da canhota, levantamento feito lá na segunda trave, sobe Diego Leão, de cabeça para fazer o quartel no meio da área, ela vai sobrando com o Rodrigo Soares lá pela direita, ele tenta o toque pelo meio, Juninho carrega o Goiás no campo de ataque, a tabelinha foi feita, Luiz Felipe lá zagueirão, tentou o lançamento, mas como zagueiro ele foi, bota a bola no campo de ataque, responde a ponte, vem com da hora lá pelo lado esquerdo, brecou, girou, buscou, alguém tocou, Kevson entrou na grande área, pênalti! Pênalti em cima do Kevson, na entrada da grande área, tá anotado, foi convicta a dona Charlie Wendy, meu caro Antônio Lupe. Vamos primeiro na origem da jogada, que passe espetacular do Elvis pro da hora. Ele tocou pro Kevson, que entrou na área e foi derrubado pelo Lucas Lima. A árbitra, a Charlie Wendy, ela estava bem pertinho da onde tudo aconteceu. E imediatamente ela apontou para a marca da Cal. Eu fiquei com a sensação também de pênalti. Se o VAR revisar e ela anular o pênalti, aí ela precisa procurar um profissional por os olhos de tão perto que ela estava na jogada. Pois é. O pênalti está anotado, o VAR está analisando, o Elvis não quer nem saber, já bota a bola na marca da Cal, antes que mude dele, quer cobrar logo. Vai lá para fazer a cobrança, o Elvis. Fala, não vai ter VAR não, viu? Ela já está tirando todo mundo ali do Goiás. Falou, pode ficar tranquilo, o pênalti está marcado. Pois é, fala, Gabi. Não, eu queria esperar o Fábio Scheibe, porque aqui de cima eu fiquei em dúvida. O nosso VAR Scheibe. Não fiquei se foi um toque suficiente para derrubar, mas daí o Scheibe na imagem, na reprise ali, pode nos auxiliar. Foi mais um encontrão, sim, viu, Cabela? No momento atual da Ponte Preta, a gente pode torcer para ser pênalti realmente, mas não foi aquele convicto, né? Pênalti convicto, assim, que a gente fala, nossa, isso é pênalti mesmo. Foi um encontrão ali, o Lucas Lima chegando junto, o Kevson acabou caindo com um contato, mas não foi algo tão... O VAR chamou. Ela vai pro VAR. O VAR chamou.
Ela foi tão convicta na marcação do pênalti. Eu pedi do Fábio Scheib porque o relato dele foi o que eu vi aqui. Num primeiro momento, eu não vi este encontrão para pênalti. Agora, se for duvidoso e ela estava tão perto, aí eu não gosto dessa interferência do VAR, tá? Porque ela estava com o lance livre, ela estava perto e ela identificou que esse encontrão foi de pênalti. A não ser que tenha sido um teatro, que não tivesse o contato entre os jogadores. Mas se teve o contato e ela viu, eu sou favorável ao lance de campo. Inclusive, Cabela, tá mostrando a imagem agora aqui, o Kevson chega antes no Lucas Lima, empurra o Lucas Lima, que logo na sequência derruba o jogador. Não foi nada, viu, então Cabela? pode ser isso também, né? Não foi nada. Marcado primeiro uma falta pro jogador do Goiás, talvez o VAR tenha identificado isso. Mas vamos acompanhar. Agora vai ter que ter personalidade para manter o pênalti com o VAR chamando, né? Ô, Cabela. Pois é, fala, Lupi. Eu tô aqui com a câmera do Arthurzinho, que é o assistente, Tá uma reunião aí, né? auxiliar, que é assessor, na verdade. Cara, tem um toquezinho ali, viu? Tem um toque ali no Kevson, mas não sei se é o suficiente para pênalti. Aqui do fundo, eu fiquei com a sensação de pênalti. Por isso que eu tô vendo aqui o lance que foi filmado pela assessoria de imprensa. Tem um toque, mas não sei se foi o suficiente para a marcação do pênalti. Ela foi muito convicta e ela estava a 2 metros do lance, 3 metros do lance. Ela estava muito próxima, muito próxima. Ela já vai voltando ali. Vamos ver qual vai ser a solução. Voltou, chamou de novo. Viu direito? Olha, pênalti. Tá confirmando o pênalti. A Charlie Wendy Straub de Rete Catarinense. Tem personalidade. Tem personalidade. A Charlie, ela acaba anotando o pênalti. É pênalti para a equipe da Macaca. Sabe pois não. Porque ele atinge aqui um pé de apoio do Kevson. E assim, não sei se o VAR tem essa imagem, mas aqui do fundo, tanto é que no momento que eu vi, e ela também estava muito próxima do lance, acho que ela viu esse toquinho no pé do Kevson. E por isso, manteve a marcação, Pedal. Fica a lição pro VAR, né? Menos interferência. Ela estava perto, ela viu o lance, ela marcou o pênalti e teve o contato. Pois é. Elvis está na cobrança do pênalti. Thiago Rodrigues embaixo da trave, é pênalti para a Macaca. É chance da Macaca empatar o jogo, 45 minutos deste primeiro tempo. Então vai autorizar a cobrança Charlie Wendy. Elvis na cobrança. Tá tudo certo para a cobrança. Vai autorizar a árbitra do jogo. A Ponte pode empatar, aumenta o volume. Elvis na bola batida. Diriguido! Ponte Preta! Ponte Preta da Macaca! Elvis cobrando o pênalti a 46 minutos deste primeiro tempo, empata o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta! De pênalti, Giriguidum pro maestro Ponte Pretano, Giriguidum pro camisa 10, Giriguidum pra Elvis, 1 pra Ponte, 1 também pra equipe do Goiás, Lupi. E um pênalti muito bem cobrado pelo camisa 10 da Macaca. Bola para um lado, goleiro para o outro. Elvis saiu e bateu continência para a torcida e apontou para a torcida e bateu no escudo. Ou seja, o gol foi para vocês, torcedores da Macaca. Elvis marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 1, Goiás também 1. Tem Goiás, Lucas Lima. Nesse cruzamento do Lucas... Não foi cruzamento, né? Ele jogou a bola para fora do campo ali para o tiro de meta da equipe da Macaca. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, sobe Luiz Felipe de cabeça, escora, ela sobra pelo meio, Lucas Lima. Já 5. domina, coloca no gramado, vamos a 50. Sobra Cadu Souza na cara do gol, bateu rasteiros, Giriguido! Gol! É do Goiás! Ele de novo, Cadu Souza! A bola esticada ali atrás da zaga, saiu na cara do goleiro Guilherme Viana.
ali de fora da área, chutou rasteirinho, canto direito do Guilherme Viana. Dessa vez o Guilherme não conseguiu chegar na bola. 2 para o Goiás, 1 minuto depois do empate da Macaca. O Goiás faz o segundo. Cadu Souza, Ziriguidum para ele de novo. 2 para o Goiás, 1 para Ponte, Lupe. E não deu tempo do torcedor da Macaca comemorar o gol de empate. Logo após a saída de bola, o Goiás foi para cima e numa jogada bem trabalhada, o camisa número 40, Cadu Souza, invadiu a área, bateu cruzado. A bola ainda tocou no pé da trave, ali bem pertinho da trave e foi para o fundo da rede. Ele marca o segundo gol dele na partida, o segundo do Goiás no jogo. Tá no placar do majestoso, Ponte 1, Goiás 2. Gabi Castro, não deu tempo nem de chamar você para comentar do gol da Ponte, mas o Goiás já fez 2-1. É uma Ponte Preta muito frágil, né? Ela não consegue sustentar. Sabe aquela sensação de eu faço gol quando eu quero? É essa a impressão que dá. Foi isso que aconteceu. É um Goiás tranquilo, calmo, a Ponte foi gostando do jogo, foi ficando mais com a posse de bola, foi atacando, saiu o pênalti, saiu o gol. O Goiás falou assim, tá bom. No primeiro lance que chegou ao campo de ataque, conseguiu fazer o gol. É uma Ponte muito frágil, muito fraca. 2-1 para o Goiás. Vamos a 50, mas deveremos ter um pouquinho mais de acréscimo. Paralisação do pênalti, né? E esse gol do Goiás aqui também, talvez uns 2 minutos a mais ainda teremos. Ela já jogo. pegou a placa, hein? Ah, subir ali de novo. Tá lá, acertando lá os números do tempo. Elvis na cobrança, levantamento na grande área, sobe lá dentro a zaga para fazer o corte, ela vai sobrando pela intermediária, chega ali para tentar o domínio. O Júlio chegava ali, toca na bola, sobra com Goiás, campo defensivo, aqui no sistema defensivo, o Rodrigo Soares está aqui no sistema, aqui do lado esquerdo, para fazer o toque, mas ela pega uma irregularidade ali, um impedimento, um empurrão no ataque da equipe da Ponte para cima do Goiás, a falta para a equipe Esmeraldina. Subiu a placa ali, Lupe, você chegou a ver? Ela devolveu. Ah, é? Eu não vi, não. Ela devolveu a placa pro rapaz de terno ali. Não precisa mais, né? Não. Não nova precisa. regra, subiu a primeira vez 5 minutos, se ela quiser crescer o quanto for, a critério dela. Muito bem, então. Tá certo, então. Ontem, no Campeonato Brasileiro, a placa subiu até o Fluminense empatar contra o Bragantino. Ah, é? Deu uma confusão o jogo, tá louco, gente. Meu Deus, já passamos de 50 minutos esse primeiro tempo. Samba de cabeça, Luiz Felipe para fazer o corte na zaga do Goiás. Ela sobra com o Danilo Barcelos, cai no gramado, pede a falta, árbitro anota a falta, é falta quem favorece a equipe da Macaca. Vai todo mundo se ajeitando ali, o Elvis já corre lá para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá para a área em finalzinho do jogo. 51 minutos deste primeiro tempo, 2-1, ganha a equipe do Goiás. Elvis está na cobrança da falta, ele busca alguém pro passe, ele prefere o lançamento. Não ficou ninguém na sobra, hein? Não ficou nenhum jogador da Macaca na sobra. O Elvis é o último jogador ali, vai na cobrança, joga a bola para a grande área, subiu o goleiro, faz a defesa, Thiago Rodrigues. Apita a árbitra. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. Elvis de pênalti. Goiás. 2 vezes Cadu Souza. Central da bola. 4 da tarde, 54 minutos, intervalo de jogo, Moisés Lucarelli, o Goiás vai batendo a Ponte Preta, finalzinho de primeiro tempo movimentado por aí, né, Lupi? Movimentado, né? O Goiás que logo no início do jogo marcou o gol, depois a Ponte empatou com o Elvis, cobrando pênalti, e o Goiás novamente acabou marcando aí logo após o gol de empate da Ponte. Reação da torcida? Nenhuma. Um silêncio após o apito final. Nenhum protesto, nem palmas, nem críticas, nada. Um silêncio danado no Moisés Lucarelli. Goiás vai vencendo 2-1. Intervalo de jogo, Chaibe. Torcida tá ficando calejada já, hein, Gabi Castro? Seu destaque aí do comentário, daqui a pouco você fala mais também, mas a Ponte Preta lutou, conseguiu o empate, mas logo depois a água já bateu outra vez, a Ponte Preta toma esse gol aí e sai do primeiro tempo perdendo mais uma vez, hein, Gabi? A torcida tá no limite já, né? Decepcionada, tem quem está nervoso, irritado, tem aquele que já aceitou, enfim. Mas o Goiás vence a partida até aqui porque é melhor. Mas não foi merecido não, qualidade. Viu, Gabi? Desculpa até interferir no seu destaque aí do comentário, mas não foi merecido não. O Goiás não jogou nada no primeiro tempo, hein, cara? Mas é difícil falar em merecimento no futebol, né? O Goiás chega e faz gol, a Ponte chega e perde gol. É difícil falar em merecimento. A Ponte teve a posse de bola, mas no total o Goiás teve mais posse que a Ponte. O Thiago Rodrigues trabalhou muito mais que o Guilherme Viana. Trabalhou mais.
A Ponte teve as suas oportunidades, mas o Goiás chega e faz o gol. O Goiás é competente, o Goiás é melhor do que a Ponte, tem mais qualidade. A Ponte, ela precisa remar. O Goiás só de uma remada, ele faz assim, ó, o barco dele já... E a Ponte lá, ó, desesperada para poder chegar ao campo de ataque. Então por isso que o Goiás chega e faz o gol, conseguiu marcar os dois e a Ponte lutou, remou, conseguiu achar um pênalti, fez com o Elvis. No minuto seguinte, a qualidade do Goiás, que tá num ritmo muito devagar, fez o segundo gol. Vamos ver no segundo tempo se o Zanardi consegue corrigir. Eu acredito, pela movimentação, que ele vai tirar o David da hora. No momento que ele deu a canelada aqui, ele chamou o Brandão, chamou o Daniel Baianin e falou, vão os dois pro aquecimento. Eu peguei uma conversa dos dois aqui, os dois saíram correndo, depois outros jogadores foram atrás. Eu acho que nós vamos ter alteração para essa etapa final e deve mexer nesse ataque da Ponte que deixou a desejar na primeira etapa. Daqui a pouco a gente conversa mais, Gabi Castro, mas eu quero acionar o Cabela novamente. O Cabela tá por aí ainda, Cabela? Sempre, até os 90. Não, eu pensei que você tinha ido ao toalete, mas não tá por aí. Ô Cabela, você que faz tantos jogos aí no Moisés Lucarelli, me chamou a atenção, vocês comentaram sobre isso também antes da partida, mas o gramado tá muito ruim, hein, Cabela? Péssimo, olhando aqui de cima, péssimo. O Lupo falou que lá de baixo tá pior ainda, então, péssimo. É, situação complicada da Ponte Preta, principalmente nesses bastidores aí também. Você sabe que a crise financeira tem atrapalhado todos os setores. 4h, 57 minutos, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, tem análise de Gabi Castro, a gente fala mais sobre a rodada também. Daqui a pouquinho, às 6h da noite, tem França e Inglaterra. A França com o Mbappé, a Inglaterra põe Harry Kane no banco. Kane não começa jogando, a CBN conta essa partida para você. A CBN vai narrar essa partida com Rodrigo Bittar. Rodrigo Bittar vai narrar aqui na CBN a disputa por terceiro lugar da Copa do Mundo, jogo lá em Miami. 4h, 58 minutos, um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Goiás. Futebol Globo CBN. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Goiás. Central da Bola. 5h em Campinas, intervalo de jogo Moisés Lucarelli, 18ª rodada, a Ponte Preta vai perdendo para o Goiás por 2-1, a Ponte chegou até a empatar no finalzinho, gol de pênalti de Elvis, mas ainda nos acréscimos da primeira etapa, o Goiás fica à frente mais uma vez, os gols do Esmeraldino feitos por Cadu marcando esses dois gols, a Ponte Preta fez com Elvis, 18ª rodada, mas tem mais jogos em andamento também por essa rodada de Série B, intervalo de jogo para Criciúma 1, Vila Nova 0 e Sport e Operário empatam por 1-1 lá na Ilha do Retiro. Às 6h, fechando essa 18ª
8ª rodada, tem Atlético Goianiense e Atletique, jogo lá em Goiânia, no Antônio Ascioli. Neste momento, o líder da competição é justamente o Criciúma. O Criciúma vai batendo o Vila Nova, está assumindo a liderança, tem 36 pontos, Juventude é o segundo com 32, o Operário com empate vai para 32 também, mas na terceira colocação, o Vila Nova perdendo fica na 4ª colocação, o quinto é o Fortaleza e fechando o G6, o Novo Horizontino é o 6º colocado. Lá na parte de baixo da tabela, o Ceará é o 17º com 19, o Avaí é o 18º com 17 e Ponte Preta e América, os dois com 8 pontos ganhos, a Ponte é a vice-lanterna, o América é o lanterninha da competição. Pela Copa Paulista terminou, o Paulista fez 1-0 para cima do Primavera, intervalo de jogo para Comercial e Noroeste. Pela Série D, daqui a pouquinho às 5 da tarde, lá no Parque do Sabiá, a Portuguesa, a única paulista restante nesta divisão, chegamos às 8ª de final da Série D, a Portuguesa, a única paulista, encara o Uberlândia, é o primeiro jogo das 8ª de final, a Portuguesa tentando voltar aí ao Caminhos de Glória, né, voltar pelo menos à Série C no ano que vem. A Lusa tem esse duelo contra o Uberlândia, começando às 5 horas da tarde, a gente informa aqui pra você. 5 horas, 2 minutos, mais um break, daqui a pouco a gente fala com Gabi Castro na cabine do Moisés Lucarelli, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Goiás. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente! Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Ponte Preta, Goiás. O comentário do jogo. 10 minutos de intervalo no Moisés Lucarelli. Gabi Castro, o que a Ponte pode fazer para o segundo tempo para pelo menos conseguir um resultado positivo, uma vitória, uma virada que há tanto tempo não vem. São 11 jogos já sem vitória na Série B, Gabi. Na minha visão, manter a postura depois do gol sofrido, né, o que é fácil, porque daí o adversário ele dá uma recuada e naturalmente a equipe mandante acaba pressionando. Então, eu acho que manter essa postura mais agressiva, de pressionar, de incomodar a saída de bola do Goiás, não deixar chegar com tranquilidade ao Lucas Lima e nem ao Juninho, que são os dois jogadores tecnicamente acima neste meio-campo da equipe do Goiás. E na questão de alteração, eu tiraria o esquema com 3 zagueiros,
talvez o Diego Leão ou o Palácios, que já tem cartão amarelo, um dos dois acaba com o esquema com 3 zagueiros e coloca mais um atacante. A Ponte precisa ter mais força ofensiva. Ninguém jogou aqui pelo lado direito. Quem apareceu foi o Júlio. E o lateral direito, o Júlio, perdeu 2 gols. Um feito, o outro foi gol perdido. Mais um foi aquele que até o Lupe brincou na transmissão. Qualquer um faria. Livre de marcação, o goleiro já estava caído. Se ele desse uma cavadinha fraquinho, faria o gol. Não o fez. Eu tô vendo aqui o Daniel Baianinho batendo bola, já o Lupe vai dizer pra gente, o Brandão também acho que vai entrar, que são aqueles dois que eu captei, você vê que eu tô bom de olho aqui, porque no jogo rolando, eu vi o Zanardi ali, ó, um bate-papo com o Brandão e com o Daniel Baianinho, assim que o David da hora errou, então provavelmente a gente vai ter alteração aí, os 2 atacantes. Ponte precisa ter uma profundidade maior, precisa querer essa posse de bola e se conseguir o empate, precisa ter a consciência, a leitura de jogo, a organização para não sofrer o terceiro gol, porque é muito frustrante, até para confiança, né? Você toma um gol muito cedo, então você já tá com o salário atrasado, você tá na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado, o estádio tá vazio, então pro espetáculo tudo é muito ruim. Vai lá e toma um gol cedo, a sua moral vai lá para baixo, mas você ainda consegue remata na partida, o seu adversário tá com o ritmo baixo, tá com o ritmo lento, o Goiás veio preguiçoso, sabe que é melhor que a equipe da Ponte diminuir o ritmo. Foi só administrando e a Ponte foi gostando do jogo, foi tentando, foi remando, achou o pênalti, fez o gol. E aí no minuto seguinte você toma o gol, então isso é muito frustrante, isso é muito complicado, o Zanardi precisa conversar com os atletas em caso de empate, conseguir no segundo tempo, se organizar, fechar a casinha num determinado momento e depois, dentro dessa organização, você volta ao campo de ataque para tentar buscar a vitória. A Ponte precisa voltar a pontuar urgente na competição, vem de uma derrota em casa, tá acabando o primeiro turno, ela precisa reagir o quanto antes, então certamente o Zanardi sabe dessa urgência, deve ter armado aí uma Ponte Preta que seja ofensiva, mas claro, precisa tomar cuidado aí com o sistema defensivo, Fábio. Vai lá, Lupe. Só para ilustrar, se o Gabriel quiser fazer mais alguma ponderação, porque o Juan foi embora, tá? Entrou o Baianinho com a 26, na verdade vai entrar, e o David da hora também, como você destacou, fica no vestiário e o Brandão vem pro jogo. Então o outro que sai é o Juan. Aí ele mantém o esquema com 3 zagueiros, né? Ele tira um jogador de meio campo e coloca um time mais ofensivo. O problema é que ele manteve só 2 jogadores, né? É o Danilo Barcelos e o Elvis. A não ser que o Kevson e o Júlio passem a ajudar. Então é 3 zagueiros, ele deve estar contando com essa posse de bola. O Júlio ajuda pela direita, o Kevson ajuda pela esquerda e fica Danilo Barcelos e Elvis. Aí você mantém um 3-4-3, pode ser isso. Agora é temeroso, né? Você tem poucos jogadores no meio campo, sendo que você tem André Lima no meio campo, Léo Gomes no meio campo, Gustavo Teles no banco de reservas, 3 meio-campistas no banco de reservas e não opta por eles, é porque realmente não estão em condições, né? Então, Ponte muda o seu esquema, mantém os 3 zagueiros, mas tira um homem de meio campo, coloca mais um atacante, depois é uma troca de um atacante por outro. Então joga Miguel de um lado, Daniel Baianinho do outro lado e o Brandão centralizado. É uma Ponte mais ofensiva, mas é uma Ponte mais exposta também. 5h10 e essa história do segundo tempo, o nosso narrador Carlos Cabela vai contar para você. Então eu passo o comando novamente na cabine do Moisés Lucarelli, da CBN no Moisés Lucarelli, para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções desses 45 minutos finais desse duelo entre Ponte Preta e Goiás. É com você, Cabela. Goiás! Muito bem, jogadores da Ponte já distribuídos no gramado, o Goiás vai chegando neste momento. O Goiás parece que nenhuma mexida, né, Lupe? Tá voltando agora, né, o Goiás. E não, nenhuma movimentação ali no banco. Os jogadores já entraram ali pro campo de jogo. Normal, mesmo time que terminou o primeiro tempo e a Ponte só confirmando, Cabela. Juan e David da hora ficaram no vestiário. Daniel Baianinho tem a 26 e o Brandão com a 21. Eles estão no campo para a segunda etapa. E o Brandão tá ali pro toque inicial desse segundo tempo, tá tudo pronto, apita a árbitra.
Bola rolando, segundo tempo de jogo. Ponte Preta, Goiás. Palácios dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, o lançamento é lá pela ponta direita, pinta o cruzamento, vem bola pro meio da grande área, Brandão de voleio. Pra fora, pegou mal na bola, teve torcedor que aplaudiu, teve torcedor que vaiou, teve torcedor que falou assim, poxa, mas nem entrou em campo, Lupe. E mostrou que tem recurso, né? Porque o lançamento do Palácios, aqui na direita pro Júlio, que cruzou meio que de primeira. O Brandão virou um voleio, mostrou que tem recurso, mas parece que o recurso, parece que não tá assim tão em dia o voleio do Brandão. Pegou mal na bola, tiro de meta pro Goiás. Já faz a batida, vem bola para o campo de ataque, lançamento feito, o Cadu recebe, coloca do gramado, devolve ali com o Felipe Machado. Já faz o domínio, dá um tapa na bola pela direita com o Rodrigo Soares. Lançamento feito no ataque, quem sobe é Lucas Cunha. A sobra com o Juninho, devolve mais uma vez o lançamento para o Cadu Souza. Vem Lucas Cunha, toca do lado, Diego Leão dá o bico na bola, joga em direção ao campo de ataque, caiu no meio do caminho. O Kevson tentou fazer um toque ali, caiu esquisito, mas tá tudo bem com ele, a ponte vem trabalhando. Vem saindo, Baianinho, toca na bola, faz o lançamento para ninguém. Quem fica com ela, Ramon Menezes, domina, gira de um lado, gira do outro, Baianinho vai para cima dele, faz uma pressão, a bola vai para fora, arremesso é manual para a equipe do Goiás. 1:20 deste segundo tempo. 2-1, tá ganhando o Goiás. Para você que está chegando agora, o Goiás fez um gol a 6 minutos do primeiro tempo. A Ponta empatou de pênalti com o Elvis a 46 do primeiro tempo. Um minuto depois, o Cadu Souza fez outro. 47, 2-1 para o Goiás. É o placar do primeiro tempo, já nesse comecinho de segundo tempo. Bola para fora mais uma vez ali. O arremesso é manual que favorece a Macaca. Já cobrado. Elvis tenta o domínio. Marcação é forte para cima dele. Quem chegava ali era o Felipe Machado. Dá um bicão na bola para o campo de ataque. O Djalma. Quem responde é o Guilherme Viana também com outro bicão. O Elvis faz o domínio e coloca no gramado. Esse é o camisa 10 do gramado. Dá um tapinha na bola, joga no campo de ataque. Lançamento é feito lá na ponta direita. Pintou cruzamento forte demais. Na chegada do Júlio, ele faz o cruzamento. A bola atravessa todo o campo, vai para fora em tiro de meta, Lupe. Ele ficou reclamando de um empurrão que não existiu. O Júlio, todo atrapalhado, fez o cruzamento, mandou a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Thiago Rodrigues. 2:20, Thiago Rodrigues está lá para fazer a cobrança do tiro de meta. Toma a distância, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito, vai caindo de cabeça o Diego Leão para fazer o corte, vai subindo de cabeça, ela sobra com Kevson. Ele domina, rola a bola pela intermediária com Danilo Barcelos, protege, devolve, Diego Leão dá um tapa na bola de primeiro para o Palácios, ali pelo lado direito defensivo da Macaca. Palácios faz o lançamento nas mãos do Thiago Rodrigues, segundo lançamento que ele faz direto, o Elvis só olhou. O Elvis só olhou, ele virou o corpo assim, só olhou em direção ao Palácios. Sai jogando a equipe do Goiás, vem para o campo de ataque, sobe Cadu Souza. O Palácio por baixo dá um toque da bola, ela vai sobrando lá com o Baianinho, corre para evitar a saída, fica com ela, evitou bem a saída, carregou o cruzamento, vem para o meio da grande área, chegou por baixo, o corte feito e brigou a Macaca. Chega também Felipe Machado para fazer o corte, ela sobra com o Lucas Cunha, ligação direta da ponta canhota com o Cadu Souza. Responde a equipe do Goiás que vem para cima, lá pela lado esquerda, a marcação é do Júlio para cima dele, encarou a marcação, foi para fita, Júlio, por baixo, faz a roubada para sair jogando para a equipe da Macaca, faz a finta, carrega, foi tocado por baixo, recebe falta o árbitro para o jogo, a Macaca levar a vantagem, ela preferiu parar o jogo, Lupe. Marcou a falta para Ponte Preta no campo defensivo. Palácios, zagueiro, já cobrou a falta. 2-1, Goiás está na frente. Elvis toca na bola, devolve com Palácios, Palácio para Barcelos. Barcelos, Elvis. Elvis domina a bola ali pertinho do círculo central do gramado. Lucas Lima na marcação. É o 10 contra o 10 ali. Bola volta com o Júlio. Júlio resolve recuar com o Palácios mais uma vez para sair jogando curtinho com o Diego Leão. Diego Leão já faz a abertura lá pela direita, lá do outro lado quem recebe é Elvis. Ali na lateral do campo, Elvis encarregando a bola para o campo de ataque, vem buscando a equipe da Ponte. Chega a marcação do Lucas Lima para cima do Elvis. Ele brecou, olhou, ninguém abriu ali para receber. Ele toca do lado, Barcelos faz a proteção, recua com o Diego Leão mais uma vez. O zagueirão toca para o outro zagueiro que é o Lucas Cunha, aqui pela esquerda. Já parte para o campo de ataque e faz a bola chegar com o Kevson. Domina, foi puxado pela camisa ali. O Kevson levou vantagem no lance, vem com ela, vem carregando a bola. Barcelos toca mais atrás com o Elvis. Bota a bola no campo de ataque. Lançamento feito na grande área. Sai o goleiro, Thiago Rodrigues. E o detalhe, o Gabi Castro,
o raciocínio do Elvis deve ser pelo menos umas 50 vezes mais rápido que os demais. Demorou, tempo de reação do Brandão para poder correr. Porque no lançamento do Elvis foi nas costas do zagueiro do Goiás e foi perfeito. Demorou e aí o goleiro saiu. Mas é uma Ponte Preta com a posse de bola, só que o jogo fica aberto. Vem Goiás, tabelou mais uma vez. Cadu Souza bateu para fora do gol. De perto da canhota, passa a direita do Viana, vai pra fora, linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. E o Goiás tentando o terceiro gol, chegando, tocando bola de pé em pé, só que a finalização acabou saindo muito forte, por cima da meta defendida pelo Guilherme Viana, tiro de meta pro goleiro da Macaca. E aí fica jogo lá e cá, o jogo fica aberto, a Ponte atrás do marcador, tem essa posse de bola, vai tentando atacar com as suas limitações e o Goiás tem qualidade, vai explorar o contra-ataque. Vem mais uma vez o Goiás pro campo de ataque. Diego Leão sobe de cabeça, escora com o Lucas Cunha, fica com ela na esquerda. Na perna da canhota, tenta o lançamento. Foi uma tijolada ali, né? Foi uma tijolada. Se fosse pro Kevson ali, passou por ele, mas foi uma tijolada, ela direto pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Goiás. 5, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 6 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Ponte, o Elvis marcou de pênalti. Goiás. 2 pro Goiás, 2 vezes Cadu Souza. Fábio Scheibe. Central da bola. Tá chegando a hora, amanhã às 4 da tarde tem Espanha e Argentina valendo a taça da Copa do Mundo. A CBN transmite essa partida com Oscar Ulisses. O Cabela ainda tem ingressos pra essa partida, tem pouco, mas tem. Vamos pra lá então, sabe quanto custa, Cabela? Não. De 52 mil reais a 168 mil reais. Tá valendo o precinho, hein, Cabela? Pega o intermediário pra nós aí. Tá bom, sem pau. O problema é passagem aérea, Cabela. Não acha pra amanhã, cara. Então, esse é o problema. Não acha a passagem aérea pra amanhã assim, de bucha, assim, difícil achar. Complicado. Vou dar uma ligada pro meu agente de viagem. Peraí. Sai do Moisés, vai direto pro Viracopos, tem avião que chega a tempo ainda, pô. Olha a falta cobrada, vem bola pra grande área, sobe a zaga da Ponte, faz o corte, responde o Goiás, vem pelo meio, Djalma, subiu, não achou nada, quem chega rasgando, Brandão, tava lá no meio da área, deu bico na bola, Juninho, sobra ali pelo meio, sobe de cabeça sozinho, quem vem tentar consertar por ali é o Kevson, cai no gramado, levanta pra ficar com ela, é o Miguel que tava ali brigando pela bola, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta pra equipe da Macaca. Marcelo já faz a cobrança, ligação direta com o Júlio lá pela direita, domina bonito, coloca no gramado, rola com o Elvis que vem carregando a Ponte para o campo de ataque, lá pela meia direita, ele já corre com a cabeça levantada, buscando espaço ali para a chegada de alguém, é com o Júlio, lá pela direita, tentou cruzamento, bateu em cima, do Djalma, foi pra fora. Manual já cobrado, mais uma vez o Elvis com ela de cavadinha, tenta o lançamento antes de todo mundo ali para fazer o corte, chegava o Djalma, faz outro corte, joga para fora, mas o último toque foi do Baianinho, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Goiás. 7 minutos e 50 nesse segundo tempo, quando acende os refletores aqui do Moisés Lucarelli, tava ficando escuro o campo, daqui de cima, tava ficando escuro o campo, né? Mas aí os refletores já foram acesos, já está claro novamente. Trabalha a sair de bola, o Goiás perdeu. Miguel com ela, tentou uma graça, perde a bola, recupera. Cadu com ela para sair jogando, já dá um tapa na bola, faz o lançamento, bota no campo de ataque para buscar o Cadu Souza. Antes dele chega o Lucas Cunha, dá um totozinho na bola, joga para fora a bola, remexe manual que favorece a equipe do Goiás. Tem pressa, o próprio Cadu Souza faz a cobrança. Rodrigo Soares faz o domínio, devolve mais atrás com o Felipe Machado. Vem Lucas Lima buscar o jogo, devolve no Felipe Machado, já faz a abertura com o Rodrigo Soares, bota a bola com Felipe Machado de novo. Vai tocando a bola a equipe do Goiás. A Ponte Preta vai correndo atrás ali, tentando marcar. Elvis faz a pressão ali pelo meio. O toque de bola chega lá pela esquerda com o Djalma. Volta a bola com o Felipe Machado. É o motorzinho ali do meio campo, hein? Juninho, mais uma vez com ela. Domina. Lucas Lima girou perto da canhota. Lançamento para a grande área. Teve desvio para fora. Escanteio que favorece a equipe do Goiás, é lá pela esquerda, Lupe. Foi um leve toque de cabeça no jogador da Ponte Preta na tentativa do lançamento por cima do sistema defensivo da Macaca. O goleiro Guilherme Viana se esforçou todo para evitar o escanteio, mas não conseguiu. Escanteio lado esquerdo, camisa 10, Lucas Lima na bola. Tá lá na primeira cobrança de escanteio do Goiás no jogo. Lucas Lima na batida de perna da canhota, vem bola para a grande área ali pelo meio, Palácio subiu, escorou, a bola sobra com o Elvis aqui pela esquerda. O Elvis faz o tenta-fita, perde
perde a bola, perdeu, sobra de bola, Rodrigo Soares, cruzamento, segunda trave, Palácios, tava lá para fazer o corte, sobrou com o Lucas Lima, furou Lucas Lima, o Palácios corta, tira o perigo da grandeira, chega rasgando por baixo, dá um bico na bola lá, o Miguel, tira o perigo dali, a bola sobe, desce, vem mais uma vez, Danilo Barcelo para ficar com ela, toca na bola, o lançamento foi feito, Baianinho tá mais aberto, a bola foi mais pelo meio, sobra de bola de novo, o Goiás, tá ali o Juninho rola a bola lá com o Lucas Lima, abriu as pernas para a passagem da bola lá do outro lado, quando já uma volta com o Lucas Lima, faz uma graça pelo meio, o Brandão vem para cima dele, vai acompanhando, comete falta, não, a árbitra tava do ladinho, falou que não foi nada, segue o jogo, Elvis recebeu, dominou, Elvis já puxa alguém pro passe, o passe é feito com o Kevson, aqui do lado esquerdo, encosta a marcação para cima dele do Cadu Souza, ele carrega a linha de fundo, tenta o toque é feito, Baianinho foi pra finta na grande área, carregou a bola, se enrolou toda com ela ali, foi programado, o corte foi feito para sair jogando do Luiz Felipe. Na bola, o zagueirão para fazer o corte para cima do Baianinho. Baianinho é pequenininho, o Luiz Felipe é gigantão. A hora que o Luiz Felipe abriu a perna ali para chegar na bola, não tinha jeito do Baianinho fazer nada com ele ali. Mas demorou o Baianinho, podia ter dado o toque um pouquinho antes pro Elvis, estava ali na meia-lua, livre de marcação para poder finalizar. Então, às vezes, tem que tocar rápido, porque o Goiás defensivamente é organizado. Vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Ponte Preta 1. Goiás 2. Jaime. Central da Bola. Pela Série D, a Portuguesa vai perdendo para o Uberlândia lá no Parque do Sabiá, 1-0 para o Uberlândia, 20 minutos da primeira etapa. Também pela Série D, São José e 13 da Paraíba empatam por 1-1 e Cianorte e Asa empatam por 0-0. Futebol Globo CBN. Teve mexida na equipe do Goiás, hein, Lupi? Teve sim, foi embora Ramon Menezes, camisa número 4, entrou 14, Lucas Ribeiro, primeira mexida do técnico Mozart. Aí, portanto, o Gabi, Lucas Ribeiro, o Ramon Menezes já tinha amarelo e botaram o Baianinho para correr em cima dele ali, né? Exatamente, entra o Lucas Ribeiro, o zagueiro mais descansado, porque tá colocando correria nesse ataque da Ponte. Trabalha mais uma vez o Goiás no campo de ataque, chega Kevson para fazer a roubada, tenta sair jogando, se estica o Cadu Souza, mas a bola vai para fora, arremesso é para Macaca. Lado esquerdo, arremesso é manual para a equipe da Ponte, que vai se ajeitando ali para fazer a cobrança, que mexe. A Ponte também mexe, se tira o zagueiro amarelado de cá, não tirou do lado de lá não, foi outro que saiu aí, Lupi. O Miguel, camisa número 17, vai embora, entra Diego Porfírio, camisa número 13, Porfírio com a 13 tá no jogo, Miguel foi embora. Daqui a pouquinho o Gabi fala, o Goiás aperta a saída ali, fala Gabi. É improvisação, né, o Diego Porfírio é um lateral esquerdo e vai jogar como ponta, então Miguel não estava funcionando, não fez uma boa partida, é verdade. E aí entra o Diego Porfírio, então, vai revezar ali com o Kevson, né? Então agora o Diego Porfírio vem aqui para lateral, o Kevson fica mais avançado, mas é uma Ponte com 3 laterais esquerdas, né? Então mostra que o elenco da Ponte tem os seus problemas. Exato. Ah lá, já tá se estranhando o Diego Porfírio. Acabou de entrar, já tá no empurra-empurra. Tem que tomar cuidado. Pois é. Toca a bola mais uma vez o Goiás na saída. Por ali com o Lucas Ribeiro, deu um tapa na bola lá pelo lado esquerdo com o Djalma, que vem para o campo de ataque, rola a bola com o Cadu, recebeu, dominou, devolveu o Djalma, Cadu recebe, domina, encosta a marcação para cima dele, ajeita a bola na perna direita, recua com o Felipe Machado. Camisa 5 da equipe do Goiás, já trabalha a bola mais uma vez com o zagueirão, que chega o Luiz Felipe, bota a bola pela direita, Rodrigo Soares, pintou o lançamento no campo de ataque, a bola saiu com o Cadu Souza, batida mascada para fora, mas já estava marcado impedimento no ataque da equipe do Goiás, Lupi. Só que chega mais uma vez com perigo o time visitante, o Goiás chegando nos vacilos da Ponte Preta, dessa vez a Ponte acabou se safando porque o jogador estava impedido. Posse de bola para Macaca, que perde 2-1 para o Goiás. Porfírio na bola, toca de perto da canhota, Kevson recebe ali na frente, tenta a finta para cima do Rodrigo Soares, não consegue, perde a bola, sobra com o Lucas Lima, tenta a finta por baixo, o toque foi feito do próprio Lucas Lima, o arremesso manual já cobrado pela Ponte. Porfírio com ela, ajeita a bola, perde a canhota, devolve, mais atrás com o Lucas Cunha, ajeita o zagueirão na perna direita, faz a ligação no campo de ataque, o Baianinho perto do tal do Lucas Ribeiro ali, é covardia, gente. O Baianinho na frente do Lucas Ribeiro, é covardia.
é o dobro do tamanho. Toca a bola mais uma vez, o Kevson vem com ela, encarou a marcação, sassaricou pra lá, pra cá, tentou jogada na linha de fundo, carregou, entrou bem na grande área, pintou cruzamento pra trás, chega a zaga por baixo, pra fazer o quarto e na hora H chegava a Macaca, sombra de bola com Danilo Barcelos, ele recua com o Diego Leão, dá um tapa de primeira pra bola, chegar aqui com o Porfírio, lado esquerdo domina, perto da canhota, ele carrega, vem pela meia, Baianinho preparou de longe, bateu no zagueiro, Baianinho de novo de cabeça, joga pro meio da grande área, Luiz Felipe recua, faz o corte, o toque foi feito, vai sobrando, mais uma vez Rodrigo Soares, dá um bicão na bola, tira da grande área, atravessa todo o campo, Diego Leão de cabeça, só escora, ela sobra lá pela direita com o Palácios, faz o domínio para colocar a bola no gramado, vem carregando, tá dando uma de ponta direita, ficou bem com ela, dominada, vem pro campo de ataque, cruzamento, vem pro meio da grande área, chegou por baixo, Luiz Felipe de novo para fazer o corte, ali pelo meio campo, Danilo Barcelos sobe de cabeça para cortar, a sobra de bola com Goiás, que bota a velocidade, livre de marcação lá pelo lado esquerdo, quem vem carregando por ali é o Cadu, ele vem com ela, vem carregando a bola, vem buscando espaço, Jean Carlos por ali, toque feito, a bola chegou de já, o Lucas Lima, linha de fundo, cruzamento, rasteiro por baixo, Porfírio, cortou errado, sobra de bola, na frente da grande área, Cadu Souza gingou pra lá, pra cá, tentou chegar na bola, abriu pela direita com o Rodrigo Soares, mais uma vez, bota a bola, mão na cabeça, o Janardi botou a mão na cabeça aqui nessa lambança da zaga Ponte Pretana, Lupe. Bola pra fora, só tiro de meta pra equipe da Macaca, fica todo mundo desesperado ali, o Zanardi leva as mãos à cabeça, que loucura. Agora a Ponte deu sorte, porque ó... Tava impedido, né? Tava impedido, porque se não tá impedido, é pênalti, tá? Braço levantado ali do Lucas Cunha no movimento que ele fez de carrinho, tanto que a Ponte tentou cobrar rápido essa posição irregular, a árbitra pediu para esperar um pouquinho, Ponte correu um sério risco agora de pênalti e o Goiás tem a oportunidade de fazer o terceiro gol. O Zanardi botou a mão na cabeça ali, desesperado na lateral do campo ali, o técnico da Macaca. E tá sendo avaliada essa posição irregular, porque se não tiver, o pênalti pode ser marcado, viu? Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 passados de bola rolando o segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1. Goiás. 2. Chaibe. Central da Bola. Amanhã no GP da Bélgica de Fórmula 1, o italiano Kimi Antonelli larga na pole position, segunda colocação para justamente Kimi Antonelli na primeira colocação e Gabriel Bortoleto, brasileiro, na oitava colocação, o circuito de Spa-Francorchamps amanhã, 11 horas da manhã, o GP da Bélgica. A análise do senhor Vinícius Gomes do Amaral, o VAR desta tarde continua a avaliação, viu, Lupe? Pra ver se estava impedido, né? Porque se não estiver impedido, aí ela vai marcar o pênalti, porque eu também fiquei com a sensação que a bola pegou no braço do jogador da Ponte, igual o Gabi Castro. Por isso o lance está sendo checado. Pois é, tem alguma informação, alguma imagem que pode nos ajudar aí, Chaibi? Ainda não passou a imagem justamente da posição de impedimento, a bola realmente pega muito no braço ali, se realmente não tiver impedido vai dar pênalti, mas essa linha traçada não mostrou por aqui ainda não, viu, Cabelá? Muito bem, então estamos aguardando, acho que nem aí e nem na tela do VAR, hein? Eu acho que ela não vai dar o pênalti. Não tá impedido. Pênalti! Tá dando pênalti, a árbitra Charlie Wendy derrete, catarinense, é pênalti pro Goiás. Não tem impedimento, então o toque no braço do Lucas Cunha é pênalti para a equipe do Goiás, Lupe. Demorou uma eternidade para confirmar a posição, se estava impedido ou não, e o VAR acabou assinalando que o lance era normal. A bola acabou sendo finalizada de fora da área, explodiu no braço do jogador da Ponte, e com isso o pênalti está marcado a favor do Goiás, que pode marcar o terceiro aqui no Moisés Lucarelli. Ô, Cabela. Oi. É um jogador na marca do pênalti da Ponte Preta, eu não consegui decifrar quem era ali, consegui ver quem era, mas é um jogador na marca do pênalti que dá condições para o atacante do Goiás que cruza a bola e acaba batendo no braço do zagueiro da Ponte. Pois é. Tem um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa ser piorado, é mais ou menos isso. Né? Nada é tão ruim que não possa piorar. É isso aí. Pior que não fica, né? E aí o erro... Aí que você se engana. E o erro do zagueiro Ponte Pretano, né? No momento do corte, o braço levantado. Todo mundo viu, não cabe reclamação dos jogadores da Ponte. Estão tentando esfriar o jogo ali, né? O Lucas Lima já tá com a bola na mão.
Mas é erro técnico, né? O goleiro da Ponte teve o primeiro erro técnico, o segundo foi uma falha coletiva, deixou livre o jogador do Goiás para poder finalizar, e agora braço levantado dentro da área, pênalti marcado. Cadu, 18, vem para a cobrança. Tá lá o Cadu se ajeitando para fazer a cobrança do pênalti. 19 minutos deste segundo tempo, Goiás já ganha por 2-1, 2 gols do Cadu Souza. Agora é o Cadu que vai para a cobrança da penalidade. Embaixo da trave tem Guilherme Viana, goleiro da Macaca posicionado ali para tentar defender o pênalti. Cadu está na cobrança, mão na cintura, concentrado. O Barcelos fica ali mais uma vez conversando com a árbitra. Já está anotado, Barcelos, não adianta mais. Já foi anotado, está tudo resolvido. Tem que ficar na linha ali da grande área para fazer a cobrança. E ele continua lá dentro da grande área. Continua lá se ajeitando. A árbitra vai lá dar uma dura no Cadu, que ele tirou a bola do lugar. O Barcelos continua catimbando ali. É pênalti para a equipe do Goiás. Pode sair o terceiro gol da equipe do Goiás. 20 minutos de bola rolando. Segundo tempo, apita o árbitra. Tá lá Cadu na cobrança. Viana embaixo da trave. Cadu dá 3 passos para trás da bola ali. Tá autorizada a cobrança. Foi para a bola, bateu para fora! Ele enfeitou a cobrança do pênalti exageradamente. Ficou ali coladinho na bola. Quando a árbitra autorizou, ele deu 3 passinhos para trás. Bateu longe do gol. Continua 2-1. Lupe. Coruja, ó. Tá dormindo, quietinha, porque a bola passou muito longe da meta do goleiro Guilherme Viana. Tentou o ângulo. O Cadu mandou a bola pela linha de fundo. Melhor para Macaca. Perde o pênalti a equipe do Goiás. E o Goiás mexe 3 vezes ali de passeada, tá mexendo a equipe do Goiás. Vamos lá, saiu o Rodrigo Soares com a 2, entrou 25, o Luizão. Luizão com a 25 no lugar do Rodrigo Soares, saiu Djalma com a 54, entrou meia dúzia Nicolas e também saiu mais um. 97. Lucas Lima agora. Lucas Lima, boa. E entrou 97, Lourenço. Lourenço com a 97 está no jogo. Então Lourenço no lugar do Lucas Lima, o meia dúzia Nicolas no lugar do Djalma e o 25 Luizão no lugar do Rodrigo Soares. Goiás perde pênalti aqui no Moisés Lucarelli. E deixa a Ponte viva na partida com este gol perdido. 21 minutos, a Ponte estava tentando, né? Diante do erro técnico, o Goiás teve a oportunidade do terceiro e olha a Macaca. Vem Macaca, bola tocada pelo meio, Baianinho tentou a conclusão no bate-rebate, a sobra de bola, Baianinho ficou cair, todo mundo pede pênalti. No bate-rebate o Goiás já sai jogando, carrega para o campo de ataque, dá um tapa na bola pro Cadu, recebe lá nas costas o Palácio até amarelo, o Palácio vai lá, se estica, abriu com passo, fica com ela, domina para sair jogando e recebe falta. Jogo parado, é falta que favorece a equipe da Macaca. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 22 minutos de bola rolando, o segundo tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Goiás. 2 para a equipe do Goiás, Chaibi. Central da bola. Na Ilha do Retiro pela Série B, o Sport vira o jogo para cima do Operário. Agora Sport 2, Operário 1. Com esse resultado, o Sport está chegando a 29 pontos na 7ª colocação. E com essa vitória no Moisés Lucarelli, o Goiás é o 8º colocado com 28 pontos. Opa, a bola tá rolando aqui no Moisés Lucarelli, vem Macaca pro campo de ataque, lançamento feito, sobe, Luizão de cabeça, faz o quarta sobra de bola ali pelo meio com o Lourenço, já recebe, domina, coloca no gramado, ele vem carregando, trabalhando a bola, buscando o Goiás no campo de ataque, toca lá pela direita, o toque foi feito, a bola voltou lá no sistema defensivo, Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 23 minutos deste segundo tempo, arremesso manual cobrado aqui pela direita, o Luizão já faz o arremesso, joga na frente, o Juninho tenta o domínio, vai carregando a bola tocada com o Jean Carlos, volta com o Lourenço inverte a jogada lá pela esquerda, lá do outro lado, quem recebe para carregar o Nicolas, ajeita a bola perto da canhota, bota no campo de ataque, por ali com o Cadu Souza, devolve no Nicolas, ajeita a bola na perna direita, toca na canhota, faz o passe mais atrás para começar tudo de novo com o Lucas Ribeiro, que encontra o Luiz Felipe. Passamos de 23,5 deste segundo tempo. 2-1, Goiás está ganhando, a Ponte marcou de pênalti e o Goiás perdeu um pênalti. E o primeiro gol do Goiás foi uma falha tremenda do Guilherme Viana. Bola recuada lá com o Thiago Rodrigues.
Aí tocando a bola mais uma vez, a Ponte tem que aproveitar esse momento. Quando perde pênalti, dá um momento de instabilidade. A Ponte tem que tentar chegar, né, Gabi? Dá uma baqueada. Geralmente dá uma baqueada, mas o que a gente tá vendo é o Goiás que continua indo pro campo de ataque, tá cobrando o lateral de forma rápida, tá querendo o jogo, então é um jogo agitado neste segundo tempo lá e cá. E vem Goiás mais uma vez para o campo de ataque. Felipe Machado recebe pela meia esquerda, já faz abertura com o Nicolas. Tenta o toque de primeira na linha de fundo. Juninho briga por ali com o Palácios. O Palácios abre o braço, abre o compasso. A bola vai para fora, só tiro de meta para a equipe da Macaca. Tem pressa na devolução. O Viana, quase que ele joga a bola no contrapé do Porfírio, hein? Quase. Porfírio já faz o domínio na perna canhota. Lançamento é feito para o campo de ataque. Tenta o toque de cabeça, só que foi muito lá na frente, longe do Kevson, que fica até parado ali com um ar desanimado. Kevson, que a bola foi muito longe dele, não tinha como chegar nessa. Sai jogando mais uma vez a equipe do Goiás, lá pela esquerda por ali, quem trabalha é Lucas Ribeiro. Encosta a marcação para cima dele do Brandão. Ele já toca na bola com o Nicolas. Lá pela esquerda o Nicolas vem para o campo de ataque, lançamento foi feito lá em profundidade. Chega Diego Leão. Rasga, dá um bico na bola, o zagueiro da Ponte devolve lá para o campo de ataque, a bola chega lá na frente, o toque foi feito para fora, arremesso é manual para a equipe do Goiás. Toque de 25 minutos girando, tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 25 passados, segundo tempo do jogo, Série B do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Goiás. 2 para a equipe do Goiás. Central da Bola. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, lá em Miami, tem França e Inglaterra. A Inglaterra tentando vencer para ter a melhor campanha depois do título mundial em 66. A Inglaterra, que todas as vezes que chegou na disputa de terceiro lugar, acabou perdendo seus jogos, tentando essa vitória para pelo menos dar um alento à torcida inglesa, já que perdeu a semifinal. O jogo tá parado, o Palácios está agachado lá. Entendimento do jogador da Ponte Preta, né, Lupe? Tá legal não, o Palácios, hein? Vai se levantando. Ó, o Diego Leão falou alguma coisa aqui pro Diego Porfírio, que foi falar com a comissão técnica. Então acho que vai estar sendo avaliado também o Diego Leão, tá? Os dois zagueiros da Ponte aí com problemas. Rojões pelo lado de fora do Moisés Lucarelli. E a Ponte tem só mais 2 trocas, né? Confirma, né? Foram Sim. 3 mexidas, isso mesmo. Baianinho, Brandão e Porfírio. Isso, tem 2 paradas e 2 trocas. Aí o que teria que fazer é colocar o Gustavo Almeida, desfaz o esquema com 3 zagueiros, porque ele é o único zagueiro, e coloca mais um meio-campista, André Lima, Léo Gomes, Gustavo Teres, daí você reforça o meio-campo e acaba com o esquema com 3 zagueiros. Já passamos de 26. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. Tem falta o Goiás lá no campo defensivo. O Lucas Ribeiro na cobrança ameaçou, voltou, parou, demorou uma eternidade, hein? Que demora para fazer a cobrança da falta. Falta cobrada. Nicolas recebe lá pela esquerda, preparou o cruzamento na grande área. Passa por todo mundo. Vai correndo o Porfírio para fazer a proteção. Fica o arremesso manual para a equipe da Macaca. Tá lá o Porfírio, tentou arremessar com pressa, mas não tinha ninguém para recebimento, hein? Marcelos pede, o goleiro pede, todo mundo pede, ninguém desmarca, não tem ninguém para ele fazer a cobrança do manual. Ele joga em direção ao campo de ataque no meio do caminho, ela para nos pés do Felipe Machado. Felipe Machado já toca a bola ali pelo meio, vai trabalhando de um lado e outro com o Cadu Souza. Juninho ficou com ela, caiu com a busanfa no gramado. Júlio, vem mais uma vez a equipe do Goiás, o toque foi feito, a bola chega para a equipe da Macaca na saída com o Baianinho. Fez a tabelinha, ela volta com o Júlio. Júlio já faz o domínio, já bota no campo de intermediário para a saída com o Baianinho. Ligou lá pela ponta direita, a bola é boa, vem Alves com ela, carregando a ponte no campo de ataque, lançamento na segunda trave, tem o zagueirão pelo meio da área para fazer o corte. Subiu, se esticou todo para fazer o corte ali pelo meio, Luiz Felipe. Mais uma vez trabalha a equipe do Goiás tentando sair, a Ponte Preta vai se defendendo, Palácios, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque, Lucas Ribeiro escora de cabeça, ela vem pelo meio, ali pelo meio, Barcelos comete falta em cima do Felipe Machado, o jogo está parado, tem falta para a equipe do Goiás, e o Zanardi aqui na lateral do campo, ele vai à loucura, viu, Lupe? Ele vai à loucura porque ele está sinalizando ali para alguma coisa para o árbitro, porque tem um da Ponte Preta que vai entrar no jogo. É o 7. É o 7, Nicolas Araújo. Ele vem pro lugar do camisa 4, Diego Leão.
Deixa eu ver, só confirmar. Ih, agora virou uma confusão danada. É isso mesmo, 4. Diego Leão vai embora, entra o Nicolas Araújo, camisa número 7. Nicolas Araújo tá no jogo. Olha, hoje eu tenho que tirar o chapéu. Ele tem um olhar pro jogo diferente. Mas hoje ele tá com um olhar mais apurado ainda. Gabi Castro, você viu o Diego Leão falando, cochichando com alguém lá. É isso, falou pro Diego Porfírio, tava sentindo alguma coisa, já acionou a comissão técnica e não teve como. Ó, o Goiás. Lourenço de longe pra fora do gol. Passa ali pela meta do Guilherme Viana, se perde em linha de fundo completa, Gabi. E aí desfaz o esquema, enfim, com 3 zagueiros, né? Demorou muito o Márcio Zanardi e aí coloca mais um atacante. O Nicolas estava emprestado pelo Paulínia, um jovem jogador, é atacante, tem 20 anos, veio, né, da base, então tava no Paulínia, teve essa experiência aí, 12 jogos, 4 gols. Meu Deus do céu, que bola atrasada na fogueira ali. O Viana conseguiu se livrar dela ali. Meu Deus do céu. Fala, Gabi, fala. E tem que ser rápido. E aí fala. fica então Nicolas, Brandão e Daniel Baianinho com os 3 atacantes. E agora o Diego Porfírio recuou um pouquinho pro meio campo. Quer dizer, o Porfírio tá como lateral esquerdo, o Kevson deve recuar um pouquinho. Elvis faz de domínio aqui pela esquerda, encara a marcação do Felipe Machado. Cruzamento, lançamento na ponta canhota ali com o Kevson. Encara a marcação do Luizão, ele tocou mais atrás. Mais uma vez o Elvis, quem chega por ali é o Porfírio, se ajeita na bola, aperta a canhota, encontrou o Barcelos na frente da grande área, busca alguém de cavadinha, lançamento pro meio da grande área, Baianinho! Ele chega na dividida com o goleiro ali. O Lupe tá pertinho aí. Houve choque, Lupe? Houve choque, sim, porque quando o Thiago Rodrigues ele faz a defesa, o Baianinho já tá com a perna esticada e acaba atingindo o jogador do Goiás. Então teve sim o choque e a árbitra do jogo pegou a falta do Baianinho pra cima do camisa 1 do Esmeraldino. Como vai demorar agora, Carlos Cabelo, o atendimento pro goleiro? Sim, claro. Pro torcedor que está nos acompanhando, a Ponte então tem o Júlio na direita, aí é uma dupla de zaga agora, o Lucas Cunha e o Palácios. E o Diego Porfírio é o lateral esquerdo. Aí o meio-campo da Ponte tem Danilo Barcelos, Kevson e Elvis. E aí 3 atacantes. O Nicolas, o Brandão e o Daniel Baianinho. É a Ponte num 4-3-3 neste momento. Muito bem, continua o atendimento do goleiro Thiago Rodrigues. Quando o goleiro caiu, o Gabi mostrou o cronômetro, estava em 30 minutos e 22 segundos. 30 minutos e 22 segundos. Vamos ver quanto vai demorar ali para repor a bola em jogo a equipe do Goiás. O Zanardi já aproveita, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores da Ponte na conversa aí. É reta final, né, Cabelo? Pois 31 minutos, são aqueles últimos 15 minutos. A Ponte tem que se manter organizada e fazer um abafa. Nos últimos minutos ela não conseguiu chegar com perigo no gol do Thiago Rodrigues. Então vamos ver nesse final de jogo. 1 minuto e meio de paralisação, não repôs a bola ainda, 1 minuto e meio, hein? Agora sim, Thiago Rodrigues, perto da direita, despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. Lançamento foi feito, passa por todo mundo, não passa pelo Porfírio. Dominou Porfírio ali na frente do Cadu, girou, deu um tapa na bola, joga em direção ao campo de ataque. Ali no meio o Baianinho cai, fica bravo o Baianinho, porque o Felipe Machado foi duro ali para cima dele. Falta para Macaca, Elvis está na cobrança. Tá na cobrança da falta, ele levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta por ali, ele vai fazer a inversão de jogar, tem o Porfírio ali pertinho dele, ele busca o espaço, toca com o Barcelos devolve no Elvis, vai tocando a bola a equipe da Macaca, o Goiás todo recuado Goiás, vai trabalhando mais uma vez o Elvis, dá um tapa nela, faz a abertura lá pela direita, Palácios, se apresenta no campo de ataque, o zagueirão da equipe da Macaca, devolve no Elvis, no círculo central do gramado e a bola vem quicando, a bola vem viva no jogo. Com esse gramado, do jeito que está aqui no Moisés Lucarelli. Trabalha mais uma vez o lançamento da equipe do Goiás para fora, arremesso manual para Macaca. Porfírio. Tá ali na cobrança com as mãos. O camisa 13 da equipe da Macaca já faz a cobrança, busca o Kevson. Tem marcação para cima dele. Ele gira bem o corpo, carrega na linha de fundo, preparou o cruzamento. Saiu, teve o corte antes de tudo ali, enfraqueceu o cruzamento, sobra com o Lourenço. Aperta o Porfírio para cima do Lourenço. Vai tentar fazer a roubada ali na linha de fundo. Lourenço protegeu, girou, vai para cima. Kevson no bate e rebate, bola para fora, escanteio. Aperta a marcação, a Ponte Preta ganha escanteio, o Elvis aplaude todo mundo aí, Lupe. E o Elvis é quem vai para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. Toda a zagueirada da Ponte vem para a área, fica só ali o Júlio
lateral direito, na sobra, no sistema defensivo da Ponte, em busca do empate, a Macaca tenta na bola parada. Elvis na cobrança, levantamento ali pelo meio da grande área, sobe a zaga, deu um toque na bola para tirar da grande área, o Nicolas Araújo vai lá para ficar com ela, gingou de um lado, de outro, encarou a marcação do outro Nicolas, é Nicolas contra Nicolas, ele tenta o cruzamento, bateu do Nicolas do Goiás, sobrou ali com o Lucas Ribeiro, volta a bola com o Nicolas, toca na bola, faz o lançamento, vem bola para o campo de ataque, subiu o Lucas Cunha, esquisito, mas fez o corte, isso que importa, Porfírio, perde a bola, volta a bola de presente para a equipe da Macaca, Kevson, rola a bola com Elvis, carrega ali pela meia, prepara o chute, foi programado, é falta. Elvis, com toda a sua experiência e inteligência, deixou o Corpício ali na frente do Juninho para receber a falta, Lupe. A falta leva até um certo perigo, porque é uma falta ali um pouquinho pro lado esquerdo, né? Então aquela bola bandida pro goleiro, uma falta com veneno pode enganar o camisa número 1, Thiago Rodrigues, mas também pode ter um desvio de cabeça, por isso ela é uma falta perigosa. Palácios está ali, Lucas Cunha também, o Brandão, jogadores altos da Ponte Preta. Elvis vem para a cobrança, falta para Macaca. Ali pela meia esquerda é falta para Ponte, Elvis e Barcelos, os dois na cobrança da falta. Lá dentro tem Brandão, tem Palácios, são gigantes ali no meio da área, tem Lucas Cunha ali também. É falta para a equipe da Macaca, Elvis e Danilo Barcelos, ambos ali para a cobrança da falta. Está autorizada a cobrança, Elvis na bola, batida, longe do gol. Mas foi muito longe essa, Lupe. Foi tão longe que a bola bateu ali no alambrado, ela quicou e foi lá pro lado de fora, onde os torcedores estão posicionados. Agora fica ali o pessoal tirando foto e que sei o que com a bola, porque a falta foi muito mal cobrada. Tiro de meta pro Goiás. Até tu. Pois é, a gente não espera isso do Elvis, né? Mas ele foi com muita vontade na bola. O efeito que ele tentou, não conseguiu. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 35 minutos de bola rolando o segundo tempo do jogo. Reta final de partida aqui no Moisés Lucarelli pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca, Elvis de pênalti. Goiás. 2 pro Goiás, 2 do Cadu Souza, Chaibe. Central da Bola. Pela Série D, o Uberlândia segue batendo a Portuguesa por 1-0, o primeiro jogo das oitavas de final. Cianorte e Asa empatam por 0-0 e o São José, lá do Rio Grande do Sul, está batendo o 3 da Paraíba por 2-1. Futebol Globo CBN. Aí jogando a equipe do Goiás lá pelo lado esquerdo, por ali era o Felipe Machado, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta, vai ter troca na equipe do Goiás, meu caro Antônio Lupe. Jean Carlos com a 21, vai embora, entra o GG, camisa número 28, GG tá no jogo no lugar do Jean Carlos, é a última mexida do técnico Mozart. Muito bem, GG em campo, Jean Carlos fora de campo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Subiu um amarelinho pra alguém ali, viu, Lupe? Quem vai cobrar falta lá? É o Lucas Ribeiro? É o camisa 14, Lucas Ribeiro. Foi ele? Foi ele. Então confirma, Lucas Ribeiro, camisa 14, zagueiro do Goiás. Faz a cobrança da falta, ele despecha para o campo de ataque, lançamento é para o Cadu Souza lá pela ponta canhota, Lucas Cunha briga com ele, briga ali pela bola, tomou a frente, Cadu fez cruzamento na grande área, passa por todo mundo. Toque providencial do Porfírio, hein? Toque providencial e perigosíssimo do Porfírio, botou para escanteio, Lupe. Escanteio para o Goiás, mais uma jogada perigosa do time visitante. Tenta o terceiro gol aqui no Moisés Lucarelli. Tem escanteio, quem vai para a cobrança é o GG. Tá lá o GG. Vai para a cobrança, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, em 37 minutos e 40. GG na cobrança, é escanteio. Sexto no jogo, segundo para o Goiás. Vai todo mundo lá pro meio da grande área. A árbitra manda esperar, porque tem empurra lá no meio da área. Ela vai conversar com todo mundo ali, olha lá. Ih, o bicho tá pegando lá na área, viu, Lupe? O bicho pegou lá, a dona Charlie Wendy foi lá, apartou todo mundo ali. Olha lá, continua a discussão. É o Baianinho, parece que é o Nicolas, é ele mesmo. Baianinho e Nicolas.
Escanteio, GG na cobrança, perto da canhota, primeiro pau, chega Kevson. Tava ali no primeiro pau para fazer o corte, o Nicolas Araújo chega na bola, chega atrasado. Na recuperação de bola, a equipe do Goiás fica com ela, o Nicolas já vai se levantando ali, tá tudo bem com ele. Pintou o lançamento no campo de ataque ali pro GG, mas nem com uma turbina ligada a 1 milhão de quilowatts, meu caro Antônio Lupe, chegava na bola. 38 minutos e meio. Gabi, tá difícil, hein? Tá difícil, porque a Ponte, ela equilibra o jogo com o Goiás, mas ela não tem presença de área. O Brandão saiu do jogo, tá muito bem marcado, então ela fica com uma posse de bola, mas ela não consegue sair dessa marcação do Goiás. Quem tá tentando é o Kevson pela esquerda, como agora. Vai Kevson, preparou o cruzamento, vem bola pro meio da grande área, sobe o zagueiro para fazer o corte. Ela vai sobrando com o Danilo Barcelos, ele deixa com o Porfírio. Porfírio dá uma penteada na bola, se ajeita, tá livre de marcação, pintou o cruzamento, vem bola lá pelo meio, sobe o zagueirão na frente do Brandão, ela volta com o Elvis, tenta um tapa na bola de primeiro, ali no meio da grande área, Felipe Machado já faz o corte para sair jogando. O Goiás joga errado, a Ponte recupera a bola mais uma vez com Palácios. Vai alugando meio campo, a equipe da Macaca vem para cima de novo por ali com o Danilo Barcelos. Já toca na bola com o Porfírio, aberto pelo lado esquerdo, Porfírio toca na bola rasteirinha com o Kevson, encara a marcação do GG que vai para cima dele, ele carrega na linha de fundo, preparou o cruzamento, dessa vez foi mal. Foi fora, longe, foi lá na ambulância, Lupe. Vem aqui no meu pé, ó. Tá aqui do meu ladinho. Opa! Aí sim, hein? Mostrou a habilidade, meu garoto. Posse de bola pro Goiás. Tiro de meta, Thiago Rodrigues. Goiás vence 2-1. Para ajudar o Antônio Lupe aí, o Rodriguinho vai ser o último a entrar na Ponte. Mais um atacante, né? Agora, é uma Ponte muito desorganizada, né? Ela não consegue fazer o goleiro Thiago Rodrigues trabalhar, ela não consegue finalizar, ela não consegue cruzar corretamente. O Brandão saiu do jogo, ele entrou muito bem, mas foi sumindo, então o Goiás vai minando aí os pontos positivos da Ponte. Daqui a pouquinho tem França e Inglaterra, decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Tudo pra você aqui no Sonzão da CBN Campinas, hein? Quando vai mexer a Ponte novo aí, viu, Lupe? Saiu 2, saiu Júlio. Júlio vai embora, entra o Rodriguinho com a 90. É o Júlio que vai embora? 2, é isso mesmo. É o próprio. Júlio vai embora, entra Rodriguinho 90. Ninguém mexe mais, em 5 para cada lado já foram as mexidas, tanto do Zanardi como do Mozart. Falta cobrada, vem mais uma vez a equipe do Goiás tocando a bola pela esquerda, vai trabalhando a chegada no campo de ataque do Nicolas. Rola a bola ali pela intermediária, vem buscando espaço. GG na frente da grande área, fez a finta, ajeitou perto da canhota, bateu longe do gol. Bola sobe demais, se perde em linha de fundo. Só tiro de meta para a equipe da Macaca, tem pressa na devolução, sai jogando com o Porfírio, breca, devolve lá no Viana, perto da direita, toca na bola ali pelo meio da grande área com Lucas Cunha, carrega a bola no campo defensivo, a equipe da Ponte, mais uma vez o Elvis vem buscar o jogo, tentar organizar a saída, trabalha com o Nicolas Araújo lá pela direita, volta a bola com o Elvis já dá um tapa na bola, lançamento é pro Baianinho, recebe no peito, domina, de cabeça fez o toque ali pelo meio, perde a bola. Rodriguinho na primeira participação perdeu a bola, já recupera mais uma vez a equipe do Goiás, despacha para o campo de ataque. O Goiás também não quer mais papo não, pega a bola, bico para frente, pega a bola, bico para frente, não quer nem saber de tentar um lançamento para alguém, viu, Gabi? Ele já dá bicão porque tá meio desesperado também o Goiás, para segurar o resultado. O Goiás, ele abdicou da partida muito cedo, né? E há muito tempo também. Ele sabe que é superior àquilo que eu falei no primeiro tempo, serve para a etapa final também. Vai administrando e vai deixando a Ponte viva. Baianinho na bola, cruzamento na grande área, sobe lá dentro a zaga para fazer o corte, a bola volta com a Macaca, o Elvis dá um tapa nela, recua com o Palácio, o zagueirão recebe a bola, já domina, mas aciona novamente o Elvis, lá pela meia direita, lançamento, vem bola para a grande área, era pro Rodriguinho, sobe Nicolas de cabeça, a bola sobra com o Baianinho, cruzou na área, Brandão tentou o domínio, escapuliu, a bola sobra com a Macaca ali pela intermediária, Danilo Barcelos, rola a bola com o Porfírio, aqui pelo lado esquerdo, pertinho do bico da grande área, preparou o cruzamento, foi pra finta, carregou, deixou do lado, Kevson, ajeita na perna direita, faz o cruzamento, a zaga do Goiás mais uma vez estava lá, bem postada para fazer o corte, agora uma falta. E agora a falta do Lucas Cunha, não adianta reclamar porque foi falta ali pelo meio, viu, Lupe? Pois sim, subiu com o braço ali no pescoço, né, na parte de trás ali do jogador do Goiás. A falta foi marcada, Goiás não tem pressa. Vence por 2-1 aqui no Moisés Lucarelli. Macaca vai conhecendo mais uma derrota na competição. Encerra o primeiro turno na quarta-feira contra o Operário lá em Ponta Grossa. Falta pouco inteligente do Lucas Cunha. Pois é. Vamos girar pela última vez o tempo e o placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. 42:50. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 para Macaca. Goiás. 2 para a equipe do Goiás, Chaibe. Central da Bola.
Pela Série B também, Marcelo Hermes marca o segundo gol do Criciúma, agora Criciúma 2, Vila Nova 0 e o Operário empata com o Sport 2-2 na Ilha do Retiro. O Criciúma é o líder da competição, tem 36 pontos ganhos, o Juventude é o segundo colocado com 32. Futebol Globo CBN. Bola tocada para fora, arremesso manual para o Goiás, lá no campo defensivo, lá no sistema defensivo, lá na lateral esquerda, o Nicolas está lá para fazer a cobrança. 43 minutos e meio, daqui a pouquinho tem França e Inglaterra, aqui no Sonsaço da CBN, hein? Daqui a pouquinho tem França e Inglaterra, decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. Arremesso manual cobrado, o Goiás tenta chegar no campo de ataque, sobe ali o Nicolas para fazer o corte de cabeça, pede a falta, a árbitra diz que não foi nada, segue o jogo, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Goiás, que não tem pressa nenhuma ali para fazer a cobrança do Nicolas. Já vamos chegando a 44 minutos deste segundo tempo. Vai trabalhando ali mais uma vez no arremesso manual a equipe do Goiás. Daqui a pouquinho em França e Inglaterra. É decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo aqui no som da CBN Campinas. Vem Ponte Preta para o campo de ataque, sobe a zaga para fazer o corte com o Luiz Felipe. Vai sobrando o campo de ataque. O lançamento foi feito, forte, sai o Viana da grande área para dar o bicão na bola. Já joga lá para o campo de ataque, lançamento foi feito, o Nicolas estava lá de cabeça para fazer o corte para o Goiás, ela sobra com o Juninho, vem ali pelo meio com o Felipe Machado, rola a bola do lado, ele vem carregando, foi puxado pela camisa, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Goiás do círculo central do campo. Ponte Preta vai conhecendo mais uma derrota nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Vai trabalhando mais uma vez o Goiás, que está ganhando o jogo por 2-1. 2 gols do Cadu Souza. Bola sai jogando, bola vai para fora. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. 7. Vamos a 52, então. O jogo vai a 52 aqui no Moisés Lucarelli. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe da Macaca. Lá pela direita, quem trabalha a saída de bola é o Elvis. Toca na bola, faz a bola correr, rente a lateral do campo ali com o Baianinho. Bota pela meia, Nicolas Araújo com ela, prepara o chute, prefere, brequeou, olhou, voltou, atrás, mais uma vez com o Elvis. Dá um tapa na bola, ligação com o Kevson que tá lá pelo lado direito. Fez a finta, invadiu a área, brigou pela bola, foi na linha de fundo. Toque foi feito, bola pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Goiás. Nem a árbitra, nem a bandeira sabiam que marcavam aí, viu, Lupe? E aí acabou marcando o tiro de meta pro goleiro Thiago Rodrigues, né? Em definição a respeito, jogadores e torcedores da Ponte Preta reclamaram da marcação. Melhor pro Goiás, que vai esfriando o jogo. Sabe quantas finalizações a Ponte deu no gol do Thiago Rodrigues no segundo tempo? Quanto? Nenhuma. Meu Deus. Olha, gente, nós vamos para a decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo. Você acompanha o resultado de Ponte Preta e Goiás nas redes sociais da CBN Campinas. Um abraço para você, Lupe. Valeu! Um abraço para você, Gabi. Até a próxima. Grande abraço, Fábio Scheibe. Valeu, Cabelá. Fiquem agora com França e Inglaterra, decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo 2026. Uma ótima noite, um abraço. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN.